O herói havia derrotado o Lorde Demônio. Um dia para ser celebrado, todo mundo entrou em festas. Festas eclodiram ao redor do reino inteiro. Todo mundo estava comemorando. E todos estavam ocupados, festejando e elogiando o herói por ter salvado a terra, né? Porque senão todo mundo iria pro saco. Entretanto, dentro de um local, preso numa cela, nosso protagonista Evan, para ele apenas um humilde escravo, não tem festa, não tem bebida, não tem lazer, não tem nada. Nada disso lhe importava, apenas que amanhã cedo ele tinha que acordar cedinho para trabalhar. Ser espancado pelo seu mestre era uma ocorrência diária que acontecia. Toda vez o cara chegava e batia nele por motivo nenhum, foda-se, batia porque queria. Mas graças a esse herói, filho da mãe aí, ele começou a ser espancado cada vez mais. E o motivo de tudo isso é porque o herói e seus relativos receberam posições de prestígio no reino, o que acarretou com que o seu mestre agora não tem chance nenhuma de conseguir um trabalho como o antigo dele de volta. Inclusive acabou perdendo dele. Claro que ele foi realocado porque foi pego roubando dinheiro, mas tirando sua contra-resposta, metade do motivo é por conta do herói. E isso deixava puto, porque ele apanhava do teu mestre. Ele é apenas um humilde escravo, né? Ele vai fazer o quê? Só apanhar, escutar o povo festejar e ficar trancado dentro de uma cela, enquanto ele fica todo arrebentado com um monte de faixa no corpo, cara. E isso deixava ele puto num nível que tu não tá ligado. Quanto tempo mais eles vão ficar celebrando? Ele mesmo chega a comentar que amanhã cedo ele precisa acordar pra trabalhar, acordar cedinho pra fazer os trem em casa. Depois de virar um escravo, desde novo, ele foi vendido várias vezes. Ele não é escravo a primeira vez não. Talvez seja o seu destino morrer como escravo, ser espancado pelo seu mestre. Talvez. Ele queria se vingar de todos aqueles que fizeram a sua vida ser um tão miserável como é agora. E dito isso, ele diz que vai destruir cada um deles. Um por um. Vai matar todos. Não sabe como, mas vai fazer isso aí. E por ser o protagonista eu acredito, né? Tô duvidando nada. E nessa mesma noite, falando o diabo, né? Enquanto ele estava jogando praga, amargurecido por todo mundo, por estar lá se ferrando e se fodendo, chegou um demônio do Neida lá onde é que ele estava preso. Uma celinha bem pequena. Um demônio que do nada entrou pela janela, saiu voando e tacou-lhe a mão no peito dele sem nem mesmo ele perceber e começou a lhe jogar um poder cabulosamente cabuloso. Enquanto o demônio lhe dizia para aguentar e seu corpo inteiro começava a fazer o tipo de metamorfose, sei lá se é realmente que fala desse jeito, esse troço aqui, aparentemente era uma sucubus, né? Dizendo que logo vai terminar e assim ele poderá ter sua vingança. Ele vai começar a viver uma vida completamente diferente do que ele tá vivendo até agora. Daquela vida de merda que ele viveu, que ele queria se vingar de todo mundo, agora vai começar a melhorar, rapaziada. Então tudo começa a se esclarecer. Depois de muito grito e muito suor, ele finalmente consegue fazer a sua evolução. Se levanta e dê uma olhada pra esse monstro. Tá bombado, caralho. Dale, porra. Tá fortando é músculo. Com músculo agora não ganha a vida aqui. Quer nem saber. Aí ele vê um símbolo que tava no teu peito, porque agora o menino tá bombado, né? Até os peitinhos tá sarado. Ela fala que vai ensinar ele a como usar os seus poderes, né? Só que quando a hora chegar, não agora. Então, ele vai e pergunta ela que tipo de demônio ele é, porque tem vários tipos de demônios, né? Ela dá uma pensada e assim, ela ficou meio assim de falar pra ele, mas vai jogar na cara. Ele é o tipo de demônio bombadão. Tô zoando, pô. Na verdade ele é um incubus, né? Mas bombado também, né? Olha lá o tamanho do músculo do menino. Tá forte, guri. E tudo iria mudar. Dia seguinte, né? Ele não saiu de casa, não foi embora, não foi treinar poder nem porra nenhuma. Ele ficou na mansão onde ele é escravo. Nesse dia, bem de manhã cedo, a escrava lá deles estava fazendo uns pães. Padrão. Ela sempre faz isso. Na verdade, ela é uma empregada, mas é escrava do mesmo jeito. Não muda porra nenhuma, né? E linda, gurizão. Tamanho dos argumentos gigantescos que ela tem aqui. Peitão bundão. No meio daquilo, ela se assusta porque ela escuta alguém batendo no Evan, nosso protagonista, de novo, chamando ele de um merda preguiçoso, um bosta inútil, que obviamente era o Sr. Carlon, mas é o gordinho dono dele, que dele um soco bem na boca do Evan, cara, que o bagulho chegou a estralar a gengiva, até doido. E a empregada que tava lá no canto, ela mesmo chega a pensar que de novo o Sr. Carlos tá batendo no maluco, né? De novo. Não é a primeira vez que ela escuta isso, mas ela vai fazer o que, né? Nada, é outra empregada também. Carlos diz
diz ao Evan que ele deveria não ser folgado como ele é agora e pergunta se por acaso ele tá querendo morrer. O Evan, enquanto resposta, fala que deve se desculpar e se desculpa 5, 4, 3, 20 vezes se for necessário. E põe o pé em cima da cabeça de Evan, mandando ele se recompor, porque ele colocou ele na sua própria casa e tá fazendo com que ele viva uma vida até digna, porque senão ele vai estar na rua passando fome, né? Então daí retira o pé de cima da cabeça de Evan, dizendo que ele deveria ser grato por trabalhar com um mestre bonzinho como ele, porque senão ele ia apanhar todo dia. E o Evan dizendo que ele está certo, ele tem razão, tudo isso. E assim ele vai saindo, falando que tem algo que ele tem a fazer, e não comenta o que ele vai fazer. Não interessa, até porque empregado e escravo, porque ele ia falar o que ele vai fazer, né? Foda-se. E a nossa empregada, seu nome é Helena, estava até satisfeita por finalmente ter acabado. Ela não é muito fã de ficar escutando o grito de quem tá apanhando, sendo abusado, qualquer tipo de outra coisa. Ela odeia isso. E comenta que vai ver a senhora, né? Até de repentemente um outro escravo chamar a atenção da Helena, que ela tava levando o pão lá, que ela acabou de cozinhar lá, pra sua mestra. Cozinhar não, assar. Mas foda-se, não sou cozinheiro, então caguei e andei. Enfim, sei que esses moleque aqui, os outros escravos lá da mansão, estavam todos com o braço em cima do Evan, dizendo que iriam trabalhar. Ela já tava ligada que de novo esses pau no ar aqui vai socar o sacode na cara do nosso protagonista. Mas olha a cara do Evan, vocês acham mesmo que ele vai apanhar de novo? Tá tudo calculado, meu paizão. Só segura, leva na pro cantinho mais uma e tu pra tu ver o negócio rapidão. Então daí já chegou o primeiro figurante de lá pra cá, atrás da Helena, perguntando se por acaso ela pode ir pra um festival com ele, né? Se por acaso quer ir jantar com ele, sair. Como é dito, a Helena não gosta. Então daí ela só sai de perto do maluco, falando que eles deveriam se divertir, e assim ela vai embora porque precisa encontrar com a madame. Os caras ficam até putaços porque ela é muito séria. Eles queriam namorar com ela, porque ela é muito linda, a mais gostosa que tem lá dentro. Ou do vilarejo, né, bem dizer a verdade. E ela escuta tudo o que eles têm falado, né? Por esse motivo também que ela não quer dar bola pra esses caras, porque eles são só um bando de inútil que quer se aproveitar dela. E isso o Evan apenas fica escutando e observa a Helena vazar de lá. Tá tudo calculado. Esses caras vão apanhar hoje, velho. Hoje esses caras apanham, hoje é diferente. Então daí a Helena entra da sala da madame, que por sua vez ela se chama Isabel, e vai pensando ela também que os mestres, os serventes, são todos homens indignos pra se casar com ela. Não importa o que tenha, simplesmente são indignos, na opinião dela. Então em frente à porta da madame, a Isabel, diz a Isabel que ela trouxe o seu café da manhã. E a Isabel diz contra a resposta que ela pode entrar. Entrando, a Helena diz um bom dia a ela, um obrigado, agradecendo a Helena. Aí começa o papinho de perguntar como as duas estão, até no meio daquilo ali, simplesmente a Helena falar que hoje ela deve ter acontecido coisa boa com ela, porque ela tá tão feliz do jeito que ela tá. Sim, porque ela tava segurando um toco de papel e ela recebeu a mensagem da senhorita Alice, que é filha da Isabel. E ela tá doidinha pra ler o cartaz. E olha que baita de mulher de respeito essa Isabel, hein? A madame, gurizão. Outra vítima, hein? Seguindo o cronograma, ela quer ler. Então daí ela diz que não consegue parar de falar da sua linda Alice. E comenta que a Alice tá comentando também sobre uma amiga dela chamada Silvia, né? E que provavelmente deve ser uma amiga que ela deve ter conhecido agora. Uma ótima amiga pra tá comentando dela. Em meio àquilo, Isabel diz a Helena que será que ela também não quer um homem? E espera que ela consiga encontrar um homem adequado. Um homem adequado deixa completamente a Helena envergonhada, porque na mesma hora já aproveitou pra comentar com a Helena que ela tem que pensar em casamento logo, tem que se casar. Assim como a filha dela Alice precisa se casar, a Helena tem que fazer a mesma coisa, né? E além do mais, ela é uma ótima candidata pra ser noiva. Ela está encontrando com alguém, tá saindo com alguém. Conta pra nós aí, pô, nós é amiga, pode falar pra mim que não precisa esconder nada. A Helena fica sem graça, falando que assim, ela só quer ficar mais um pouco ao lado da Isabel, não pensa em se casar ou vazar da casa. Mas Isabel fica lisonjeada falando isso porque, assim, ela sabe que ela é da família e quer lhe manter ali feliz ao lado, mas mesmo assim ela precisa pensar nela também, ter os dela, a vida dela, sua própria vida. Ela quer que ela seja feliz da mesma maneira que ela deseja para a sua filha, Alice. Belas palavras, linda, até parece que é um belo monrá de qualidade, né? Nisso, ela vê o quanto a senhorita Isabel é maravilhosa. Aparenta que realmente ela tá junto com o Carlos nessa pancadaria do escravo, né? Mas você tá por fora, meu compadre. Ela também é judiada pelo Carlos. O gordinho desgraçado, filha da puta, velho. Ela conheceu ele um certo dia, simplesmente em uma lojinha. E o cara já foi me avançando pra cima dela, simplesmente sem nem mais nem menos. Nem deixou o cara fazer nada. Casamento forçado, arranjado. Que o cara nem pensou duas vezes e começou a agredir a mulher. Não foda-se total. O marido dela é um completo lixo humano, essa é a realidade. Que tem dinheiro e só aproveita do dinheiro. Ele vê ela como se fosse um meio para aliviar suas frustrações e desejos
desejos, cara, inútil da porra. Cara, a própria Helena, pra te ter uma ideia, pensa que o maluco é um filho da puta. Por que ele não morre, tá ligado? Ela realmente espera que isso aconteça. Cai um raio na cabeça do gordo filho da puta e morra, do nada. Mas ela comenta que tá feliz pela senhora, né? Ela quer ver a Isabel assim, voar pro futuro, ter uma vida melhor. E até por esse motivo que ela pensa por que ela não quer se casar agora. É porque ela não gosta de homem, né? É porque exatamente pela questão da Isabel. Ela está junto com aquele Carlos desgraçado lá que tá ferrando com a vida dela. E ela precisa estar ao lado dela. Como se fosse ajudar em alguma bosta, né? Ela é só uma empregada em... Até no meio daquilo do nada, elas escutarem um grito cabuloso que faz elas ficarem perplexas. Na mesma hora, Isabel fica com medo, porque Isabel tem o costume de apanhar do Carlos. E isso deixa ela traumatizada com qualquer grito que ela escute. Dizendo a Helena que deve ser algum tipo de surra que os empregados devem estar arrumando lá. Na hora que ela foi pegar pra ver, a Isabel fala que ela não deveria fazer isso, porque deve ser perigoso, né? Preocupada, mas a Helena comenta que ela já vai voltar e não precisa se preocupar. E assim ela vai vazando pra lá, porque ela já tem ideia na cabeça do que realmente é. É os moleque que tava juntamente com o Evan que foi caçar briga com ele. Deve ter batido no Evan, né? Pensando ela que bateu nele. Quando ela sai lá pra fora perguntando o que eles estão fazendo, mandando eles parar agora com essa porra toda que eles estão fazendo, simplesmente ela entra em susto, né? Porque ela iria mandar eles voltar pro trabalho. Porque a senhora não tava aguentando escutar eles reclamar de briga e... Que porra é essa? Caralho, cuzão. Ela dá uma olhada pra baixo assim e vê os malucos tudo arrebentando na porrada. O Evan tava com eles. Mas hoje é diferente, rapaziada. O homem tá brindão, porra. Pega o músculo do pai, ó. A academia fez efeito o tamanho do braço. 25 centímetros só de puro músculo. Ela fica perplexa e na hora pensa, porra, o Evan que tá lá batendo nos malucos. Ó o tamanho do tanquinho. Quer dizer, ele tá batendo nos caras? Na mesma hora ele já avançou pra cima dela, putaço lá, já nervosão assim. Pensei, pô, já vai bater na empregada também, né? Empregada não tem nada a ver, vai bater na mulher também. Só que não. Ele passa do lado dela, todo blindão, e ela entra em choque, porque ela pensou a mesma bosta que eu. Vai dar um soco na minha cara. Só que, entretanto, ele continuava o seu caminho, até de repente ele paralisar e não dizer nada. Ela também paralisa e fica pensando por sua vez se ele vai lhe dizer algo. Mas ele só continua o caminho e não diz nada. Deixa pra próxima, porque na próxima é a vez dela, rapaziada. Não, ele não vai bater nela, porra. Tá ficando louco? Tempo depois de tendo se passado, a gente já tava na parte da noite, né? No mesmo vilarejo, na mesma mansão. Eles não saem de lá, nem tem costume de vazar de lá, na realidade. A Helena tava lá na janela, só pensando ali o que havia acontecido hoje mais cedo. O Evan, cara, mudou pra caralho, de um dia pro outro. O que aconteceu? O que vem na cabeça dela? O que pode ter acontecido pro cara ter mudado? Será que alguma coisa aconteceu com ele nesse meio curto período de tempo? E olha o tamanho daqueles músculos, o cara tá bindão. Mas de novo ela tenta se recompor, dizendo que ela tem que parar de pensar nessas três zapadas aí que não vai resolver nada. Não é problema dela. E quando não se é problema seu, como meu pai sempre diz, não mexa. Em meio àquilo, ela sai lá pra fora e vai pros corredores, né? Pra dar uma aliviada nos pensamentos. E hoje também é um dia muito confuso. É um negócio que vai acontecer que ela não tá ligada. Hoje é o dia em que o Carlos vai voltar pra casa bêbado e vai agredir Isabel de novo. De novo. Todo dia ele faz a mesma merda. E é por esse motivo que a Helena não dorme, tá ligado? Ainda mais nesses dias assim. Ela fica lá esperando, né? Porque ela fica pensando até quando a madame dela vai ter que aguentar esse tormento do caralho, velho. O cara é um mó pau no cu. O cara chega bêbado e sai batendo nos outros por razão nenhuma, velho. Foda-se, o cara quer bater, o cara vai bater. E ela odeia como esse ciclo de merda se repete. Qualquer um odiaria essa bosta. Até de repentemente, do nada, do lado dela chegar o Eva, o grandioso bombado. Ela não tinha percebido que era ele ainda, né? Até ela olhar de canto e ficar paralisada, sem dizer nada. E quando vê completamente que homem bombado gostou. Quer dizer, pergunta o que o Evan tá fazendo ali. Se perguntando ela, não pergunta pra ele. Se pergunta ela o que ele tá fazendo ali. Até depois de 2 minutos ali, ela se travar toda, gaguejar mais que a porra, falando que ele não deveria tá lá. Porque o mestre vê ele lá, vai dar B.O. Ele deveria voltar pra sua cela, que é onde ele fica trancado. E do nada, velho, do nada, o Evan lança braba falando que ele vai ficar lá porque ele quer ver o que o Gordola Carlos lá faz com a Madame Isabel quando chega em casa bêbado. A Helena não acredita no que ele tá falando agora, né? Até pergunta se o que ele tá falando é sério, sobre a questão dele querer ver o que o Gordola faz. Então ele se explica, falando que ele tava curioso como aquele gordo de merda consegue fazer a Isabel gritar todo santo dia. Ele nunca chegou a ver porque sempre esteve trancado na sua cela, então agora ele quer escutar. A Helena não gostou muito da ideia, mas ele lança a braba pra ela, falando que, ó, pelo amor de Deus, vamos considerar. Todo santo dia tu vê eu apanhar nessa porra e não faz porra nenhuma. Agora que eu quero ver a mulher apanhar, tu não quer deixar eu ver? Ah, tomar no teu... Aí você tem um ponto, né? Não posso negar, você tem um ponto. E que ponto grande esse daí? Pensando um pouco mais, ela vê que ele já deve ter perdido a cabeça. Ele
Ele tava agindo assim desde manhã e agora tá do mesmo jeito. O que aconteceu com ele? Mudado. E a porta do quarto, que era onde é o quarto da Isabel, é ali no fundo. Não sei se ele sabe, se ele não sabe onde é o quarto dela, porque dificilmente ele vai pra aquela ala lá. Mas pelo visto, pelo que Isabel, no caso a Helena fala, ela pensa que tem que tirar ele dali porque ele não pode ver o que vai acontecer. Então diz a ele que pede perdão por ter frustrado ele com as visitas dela. Mas ela não viu ele apanhar à toa. Ela não gostava de ver ele apanhando, né? Ela só não arrumava confusão porque ela não tem força pra bater nos caras. Sem contar que ele deveria vazar e não arrumar confusão com mais ninguém. E só que ele simplesmente se faz de otário e finge que não escutou, né? Enquanto ela mandava ele embora. E ela ficava frustrada com tudo isso. O cara não obedece o que ela quer mandar ele fazer. Como se ela tivesse poder pra mandar nele. Outra empregada também de merda. Até no meio daquilo, do nada, eles escutarem um batidão na porta. Que a Helena chega a travar, meu compadre. Caralho, vão roubar a casa, menor. Fudeu. Só que não era ladrão roubando a casa. Era o chefe deles, o Gordola Carlos lá, que tava batendo na porta, mandando eles abrirem a porra da porta lá pro seu chefe. E começa a dar porrada na porta. O cara já tava todo embebedado, falando que eles são um bando de imundo que não abrem a porta pro mestre deles que tá lá fora. Na hora, a Helena pergunta onde é que tá o porteiro. O porteiro era pra tá lá pra abrir a porta. Ele tem um porteiro particular que o trabalho do cara é abrir a porra da porta. Só que o cara não tá lá pra abrir a porta. E daí, ela vai e fala por que ele não vai lá abrir a porta pra ele, né? Só que é claro que ele não vai abrir a porta. Imagina o que vai acontecer com a Isabel. A hora que ele conseguir abrir aquela porta, ela vai apanhar em dobro. Ele tá mó doidão pra ver o que vai acontecer. Na mesma hora, ele já fica, calma aí. Como é que tu pode falar uma porra dessa, pô? Abre a porta pro cara lá, tu tá ligado que, pô, aí não, né? Mas a pergunta que não quer calar: por que eu deveria abrir a porta pra um cara que todo dia me bate e simplesmente não tem consentimento comigo? Se eu for lá abrir a porta, eu também vou apanhar. Então deixou o Gordola abrir a porta por conta própria, né? Ele deu tanta porrada na porta que o gordinho conseguiu abrir a porta na base da porrada. Então ele já vai entrando pra dentro e dá uma olhada em volta e o maluco não vê ninguém lá dentro. Cadê os malucos que trabalham pra ele, né? Tem ninguém naquela porra. E começa a gritar pela casa: onde é que vocês estão? Apareçam! Vou te contar um segredo. Os caras acabou de apanhar pro Evan, tá tudo desmaiado dentro da quarto. Sumiu, meu compadre. Não só eles, como também o Evan e mais a Helena, né? Que jogou lá pro canto ela, tacando a mão na boca dela, mandando ela ficar quieta. Cala a boca, se o cara escutar nós aqui, não vai apanhar. Ela já fica toda envergonhadinha, né? O maluco tá tampando a boca dela, segurando ela com força. Opa, tipo de sensação que ela nunca teve. Pra tu ter uma ideia, ela nunca namorou com nenhum homem. Exclusivamente não sabe o que é ter um homem pra poder ajudá-la. Mas o Gordola tava lá caçando alguém pra poder levantar o soco, cara. Só que ele não encontra ninguém. Imagina o que vai acontecer se caso ele não encontrar ninguém pra descontar a raiva antes de encontrar a Isabel. Ele vai esporrar ela na porrada. O cara já dá o gritão lá de baixo mesmo, gritando pra Isabel. E a Isabel tava acordada. Quando ele escuta o grito, olha a cara que ela faz, velho. A mulher já tá em crise de pânico. Toda vez que o cara grita, ela já fica, pô, assustada pra caralho, porque ela apanha direto já desse cara. Ah, gordo, filha da... A Helena tentava gritar pra tentar ajudar a madame dela de alguma forma, sei lá, pra entrar no meio e então apanhar no lugar dela, né? Mas o Evan não tava deixando porque tava tapando a boca dela. Mas ele aproveita pra dizer algo pra Helena. Ele pode ajudar, rapaziada. Ele tem um poder pra ajudar agora. E pergunta pra Helena se ela quer ajuda dele, né? Mas como que vai ajudar? Ele vai e tira a mão da boca dela pra ela responder se quer ajuda ou não. Perguntando como que ele vai fazer isso. Como que ele vai ajudar? Vai descer o soco na cabeça do cara também? Bom, e comentando ele que não é difícil fazer isso agora, ele diz que só precisa de uma recompensa. Mas qual recompensa, hein? Em resumo, a recompensa é um round pra cada vez que ele ajuda ela. Um round pra cada vez que ele ajuda. Vai aceitar? Ela não entende e pergunta: como assim um round pra cada vez que tu me ajudar? Não tô entendendo, né? E pensa um pouco mais e agora que ela foi entender. Um round pra cada vez que ela for ajudada. Ela já não gostou da ideia, já bateu nele, falou que você tá ficando louco? Tá ficando doido? Você é bichuruco? Tá ficando doido? Na real, da true mesmo, é que agora ela tá puta por ele ter falado isso. Mas ela não vai se aguentar. A hora que ela começar a escutar a madame dela sendo apanhada pelo Gordola, e hoje o bagulho vai ser mais doido, ela não vai aguentar e vai acabar aceitando o acordo dele, né? E diz a ela ali se realmente ela não quer que ele ajude. Já que ela não quer que ele ajude, não tem problema, né? Tá bom, pode deixar lá a doida apanhar. E na hora eles já se assustam de novo, porque o Gordola começou a subir as escadas. Putaço, batendo o pé na casa inteira, fazendo barulho que a porra toda, corda geral, tá nem aí. Ele tava tão bêbado que ele colocava a mão no canto pra não cair pra lateral. Mas pra bater, o filho da mãe consegue bater. Se tu ficar na frente dele, quer ver não bater. Na mesma hora ele já vai subindo as escadas enquanto ele tirava o cinto. Hoje o negócio vai ser de cintada na boca.
boca. Já pega o cinto na mão, fica na frente da porta perguntando que merda que ela tá fazendo, porque até agora ela não respondeu nada. Ele vai dar uma punição nela e começa a dar soco na porta, porque ela trancou a porta, né? Porra, aí que o cara ficou mais puto, velho. Trancar a porta é mancar. Aí que ela vai apanhar mais aí. Eu não sei nem por que eu tô feliz com a porra dessa, com a mulher apanhando, olha. Caralho, tô rindo da desgraça dos outros, olha que legal. Não era só eu que tô rindo não, né? Até mesmo lá o Evan tava rindo da cara dela, só esperando o que a Helena iria escolher, porque hoje ela vai apanhar. A tua patroa hoje vai apanhar de cinto, e bem apanhado. E comenta que apanhar de cinto é o tipo de dor que não dá, meu compadre. Ele fala que quando ele apanhou daquela vez de cinto pro Gordola lá, por 2 dias seguidos o corpo dele ficou completamente destruído. Ele quase não saiu vivo, pra tu te ter uma ideia, tá? Mas por um bom tempo, ele precisou também de ajuda sendo tratado pelas empregadas. Então, ele sabe o dor que é. E aí, vai aceitar ou não vai aceitar o acordo dele, hein? E mais porradas na porta do quarto da Isabel. O cara tentando abrir a porra da porta. Aí a Isabel lá dentro gritando: para, não me bate, eu não quero apanhar de novo. Não, hoje de novo, né? 15ª vez que ela já apanhou. E o Evan de novo, que nem um demôniozinho na cabeça da Helena, né? De novo. E aí, tu vai acertar meu acordo ou não vai aceitar? Vai deixar ela apanhar ou não? Tudo tá na tua mão. É só tu falar que é pra eu fazer, eu vou lá e resolvo. A sua preciosa patroa vai apanhar mais do que o normal hoje. Se tu tava achando que ela tava apanhando pouco, hoje vai ser a cota. E quem vai se ferrar vai ser ela. E culpa de quem? Sua mesmo. Tu não iria defender ela? E aí, vai fazer a boa ou não vai? O cara é uma persuasão infinita, guri. O moleque tá evoluído. E no primeiro capítulo já tá assim já, o maluco. Então daí começa a tremer a Helena enquanto ela chorava, porque ela não queria deixar a mulher apanhar, né? Direto ela escuta a mulher apanhar e, pô, não é legal não, é chato pra caralho. Então ela comenta que deveria ajudar. Ele já fica felizinho e vai ajudar, né? Já que ela aceitou tudo. Claro que a primeira parte do acordo agora não vai ser a parte dela, vai ser a parte dele. Então ele vai cumprir com o que ele tinha dito que iria fazer. Aí, falando no Gordola, ele meteu uma bica na porta, que ele conseguiu abrir a porta com tanta força, guri, que simplesmente a tranca quebrou. Ele já entrou lá dentro com o cinto na mão. Eita, porra, vai levar a cintada. A primeira cintada que ele levanta, ele dá diretamente bem na boca do ouvido, cara. O bagulho pega em shake, chega a ficar roxa a cara dela. Enquanto ele comentava que ele realmente precisa mostrar pra cadela da tua esposa quem é que manda naquela porra. Quando ele mandar, ela obedece, só escuta o que ele tá falando. E o cara levanta de novo o cinto, falando que ela não deveria ignorar, que vai lhe dar várias cintadas pra ela aprender quem manda. Cara, na próxima cintada ela grita já de dor, falando pra ele parar. Porque ele não vai parar, né? Até de repentemente chegar o grande Salvador, o nosso bombado Evan, gurizão. Chegou por trás dele, segurou a mão no Gordola. O Gordola entra em crise de pânico, perguntando que porra tava acontecendo. Mas não deu tempo dele pensar muito não, né? O Evan veio de lá pra cá com a mãozada, ativado os hackzinhos que ele conseguiu lá da sucubus que deu pra ele. Já meteram aquela mão bem na nuca dele pra dar aquela segurada com força, né? Nossa, aquele pescotapa que dói bagarai. E com mais o poderzinho dele, fez o Gordola sentir o corpo dele arder de calor. Tava queimando por dentro, né? Tava quase assando o Gordola, tava virando um porquinho assado já. Mas não era o suficiente, né? Cada vez mais ele botava mais pressão no Gordola. E quando o Gordola parava de gritar, ele pegava e ativava mais um pouco do Sharingan ali e tacava mais poder na força da nuca. Olha lá, o cara não conseguia nem segurar a nuca do Gordola direito, de tão grosso que é o bagulho. Isso aqui na panela deve dar uma porcada gostosa, delícia. Mas não era o suficiente mesmo assim. Ele precisava de mais potência e fazer o cara cair de dor. Não ao ponto de matar, porque ele não vai matar o cara assim, que aí já ia ser paia, né? Então ele ativou mais um pouco dos poderzinhos dele e tacou-lhe a outra mão pro jogo. Mais um pouco na costela, fez o cara babar de tanta dor que o cara tava sentindo. Imagina um raio caindo na tua cabeça. O Gordola tava sentindo uma dor de 25 raios caindo nele. E depois de ter acabado, ele tirou a mão da nuca do Gordola, porque não ia precisar mais queimar o corpo dele inteiro. O cara já tava queimado por dentro. Caiu no chão que nem um pedaço de bosta. A Isabel, que tava olhando o Gordola Carlos ali no chão, caído no chão, ficou incrédula do que tava acontecendo. Ela tava tão perplexa com tudo aquilo e com medo ao mesmo tempo que ela não tava nem conseguindo raciocinar. Como eu disse, ele não deu tanto poderzinho no Gordola a ponto de matá-lo, né? Não é o suficiente. Não agora. Tem algo mais que ele quer fazer. Em frente à nossa linda Isabel, ele começa a pensar que depois de simplesmente o cara espancá-lo por tantos dias, ele acha mesmo que vai só pegar e matar o cara de mão beijada assim, não é o suficiente. Então ele comenta pra senhorita Isabel se por acaso ela está bem, né? Só que ao invés dela responder, ela tava tão em crise de pânico que ela iria caindo pra trás. Então rapidamente ele foi atrás dela, segurando, falando
falando que ela deveria se deitar, porque senão ela vai acabar caindo em outra resposta. E observa os seus olhos falando que ela tá tremendo tanto. Será que ela realmente vai ficar bem? Tá tão assustada assim? E pra fazer com que ela se sinta um pouco melhor, o cara vai e avança pra cara dela. E não, o cara já vai meter o Lucas na cara dela? Dá-lhe o beijão na boca já. Eita, já acabou com o Gordola e ao mesmo tempo pegou a mulher do Gordola? Dá-lhe, cara, já é a vitória em dobro aqui já era. Ainda assim chorando, ele comenta com ela que a senhorita Isabel não precisa mais se preocupar. Ele vai resolver os problemas dela. Ela pode ficar bastante aliviada porque ele vai protegê-la da forma que ela bem quiser. Ele vai fazer, com certeza, que ela tenha literalmente uma paz interior. E o Gordola vai ter uma morte dolorosa. Então ele vai lá e puxa o Gordola pela camiseta e começa a levantar o cara e coloca nos seus ombros, né? Ele vai levar o cara pra um outro canto, pra quando ele acordar, ele já estiver no local onde ele quer. Ele precisa fazer o Gordola Carlos sofrer e ao mesmo tempo perder tudo que ele tem. Ele vai tomar o que ele tem. Primeiro ele vai tomar o seu bem mais precioso, que é a sua esposa. E depois todo o resto. E saindo pra fora, a Helena tava lá fora, né, preocupada com a Isabel. E ela já ficou assustada quando viu o Evan vazar pra fora dentro do quarto lá com o Gordola nos corpos dele já segurando. E pergunta ela se ele realmente fez isso. De uma hora pra outra o cara já resolveu o problema na base da porrada. Ele fala pra ela ficar de boa, né? E agora ele volta, só vai levar o Gordola pro canto lá que a segunda parte do acordo tem que ser paga por ela. Ainda hoje, pra tu ter uma ideia. Então, tempo depois tendo se passado, depois de ele organizar tudo o que ele queria organizar, ele foi pro quarto lá da Helena, dizendo a ela que ele tava curioso como seria um quarto de uma empregada que trabalha em uma casa real, como o dela, por exemplo. Mas ele acha que não tá tão diferente quanto o quarto normal que deveria ser. Ela pergunta o que ele imaginava que teria no quarto, né? Ela não é tão especial quanto ele imaginava. Mas enfim, aonde é que ele colocou o mestre, dizendo a Helena pra ele? Ele fala que colocou num lugar bem melhor. Na verdade, ele tinha um pouco de aspecto pelo maluco. Então fez o quê? Juntou todo mundo que batia nele e colocou no mesmo lugar e fez os caras passar frio. Do mesmo jeito que fizeram com ele, né? Só pra ficar legal. Ah, mas se aproximando da Helena, você tá ligado que eu tô ligado que nós tá ligado, né? Eu fui lá, salvei a mulher que não tinha nada a ver comigo, arrisquei a minha vida, salvei a doida. Só que ela já vai tirando a mão dele perguntando o que tem de errado com ele, né? Porra, tu do nada mais cedo mudou, agora mudou de novo e ontem tu tava assim todo cagado, pô. Só que ele já avança pra falar que não, isso é importante agora? Não é importante agora, né, rapaziada? Eu quero a minha parte do acordo. Acordo é acordo, dívida tem que ser paga. Só que ainda assim não tava legal. Ele olha pra cara dela e fala, ó, tu realmente tá grata pelo que eu te ajudei agora? Tu não parece sincera. Tu deveria mostrar um pouco mais de sinceridade por eu te ajudar. Então ela chora um pouquinho e fala que, nossa, eu tô tão grata por você ter me ajudado. Agora sim. Ela fingiu um pouco melhor. Então ela tem que estar pronta com o preço que ela tem que pagar. Já que ele havia ajudado, agora é a parte do acordo dela. Dale. Nessa hora, Evan começa a pensar nela como ele havia antes de ter os poderes que ele tem agora. A Helena, ela é estritamente arrogante o tempo todo. Toda vez que ela tá trabalhando, ela é do jeito que ela é. Uma empregada de uma casa nobre que nunca falaria com os plebeus, cara. Independente do que diga pra ela. Pra te ter uma ideia, ele se lembra de um certo dia em que ele tava varrendo o chão da casa, enquanto ele ainda é apenas um merda, um lixo, inútil, um escravo que só apanhava todo o santo dia, né? Passando esfregão no chão. O que, inclusive, isso aqui pra mim é igual espalhar terra pra todo lado, né? Ficar abanando de um lado pro outro, vai jogar poeira na casa inteira. Mas enfim, ela tinha passado na direção dele enquanto ele fazia as suas tarefas, né? Frequentemente ela fazia isso. E ocasionalmente, até falei errado, velho. Ela passava dele e ele via a cara dela. Enquanto ele observava, ele parava os seus serviços e imaginava. Era uma mulher limpa e arrumada. Como ela seria sem essas roupas? Como ela seria se não fosse a empregada que ela é? A única visão que ele tem dela é a dela ser uma empregadinha certinha e arrumada. Imagina ela fora disso daí. Deve ser incrível, né, rapaziada? E ou se é. Mas tempo depois tendo se passado, parte do acordo dela ter sido paga, simplesmente ele tava conversando com ela no dia seguinte, bem de manhã. Ele tava conversando com ela e daí ela perguntava lá do porquê que ele não havia matado o Gordola Carlos. Assim, falando do maluco, ele é o tipo de cara que toda vez xinga o Evan, bate nele. Ele é um ser humano horrível, que não tem nenhuma qualidade, deveria só morrer. Se é assim que ele se sentia desde sempre, por que ele não o fez? Não o matou, deixou pra morrer, simplesmente. Bom, já que ela tá tão curiosa pra saber, ele pergunta se por acaso ela quer realmente saber. Ele vai contar, se caso ela disser que sim, e ela fala que sim. Então ele faz outra pergunta, por que ele deveria? Porque ele faria algo assim. Ué, outra pergunta, mas outra pergunta? Pelo que parece, eles estavam planejando enviar o Evan e o mestre
distância dele pra outro lugar, até onde ele tá sabendo. Então seria melhor desistir. Mas por que desistir? Outra pergunta que não faz sentido. Bom, em resumo, os serventes daquela mansão são crianças, da comunidade local lá mesmo. Então, nesse tipo de situação, o que aconteceria se o mestre morresse do nada? Em resumo mais prévio, uma luta pelo poder aconteceria. E não seria algo que ia acabar mesmo que se ele fosse embora de lá. As pessoas daquele vilarejo, com certeza não são pessoas boas, até onde ele sabe. E pra te ter uma ideia, minha princesa, até mesmo vocês ali, que são consideradas normais, tem caras que olham pra você e comem vocês com os olhos. Imagina vocês sendo mulheres morar sozinha no local daquele. Então ele vai e bota a mão na cabeça dela, falando que ele tá fazendo um favor e para a Madame Isabel em ajudá-las. Olha a cara de fofinha que ela faz, né? Agora sim, gurizão. Comentando que ele está intencionalmente tentando ser o vilão da história, mesmo naquela mansão miserável, pra tentar ajudar ela, né? Ele também diz a Helena que ele tem sentimentos positivos sobre ela e a Isabel. Então, se elas fizerem o que ele quiser, provavelmente vai salvá-las. Então ele já vai logo deitando lá dela, falando que ele, já que ele tem muito trabalho a fazer, ele vai dormir um pouco. Aí a Helena não entende nada, né? Tu vai dormir aqui mesmo do meu lado? Aí ele já tava lá deitado, falando que vai deitar lá mesmo e dormir, caguei, andei, tô nem aí. Bom, ela mesma não consegue pensar em mais nada, bem dizer a verdade. Ela tá mais perdida que eu no meio do asfalto. Mas ela se lembra de ontem, rapaziada, e tudo que ele havia feito, e pensa, cara, o Evan é um escravo, mas o cara é bom pra bexiga, tu é doido, bicho. E ela pensa que se sente melhor quando está ao lado dele, né? E comenta que provavelmente vai ficar com ele. E é claro que ele já percebeu isso. Deu pra ver na carinha dela, né? Que ela não vai largar do cara. Até porque foram as habilidades que ele usou. Acho que não, foi só pro talento, muito talento. Bom, dia seguinte, né? Ele aproveitou pra descansar um dia inteiro. E dia seguinte ele foi fazer um trem logo de manhã. Como ele havia dito, ele não iria matar os caras. E ele não tava mentindo quando ele disse que não ia matar os figurantes que estavam enchendo o saco dele. Porque ele precisava do poder desses caras. Pra ser bastante sincero, ele não tem motivo nenhum pra poder matar os caras só porque zoaram com a cara dele. Por agora, ele só vai absorver a energia vital dos senhores ali e vai aproveitar cada um deles como bem entender. Ele aguentou tanta dor por causa daqueles otários ali, então ele pode só deixar eles morrer e pegar energia, né? Foda-se. Tem muito o que dizer não. Ele quer se vingar de um por um deles, mas pegando energia já deve ser o suficiente. A dor que ele tem sentido não é algo leve o suficiente pra que ele esquecesse tão rápido. Então pegar energia é a melhor opção. Aí, inclusive os caras gritam pra caralho enquanto ele suga a energia dos caras. Quando os figurantes dão uma olhada pro lado e vê que mais dois morreu, meu compadre, já era. Foi pro saco. Mas Evan comenta com eles que hoje eles não vão de saco. Ele vai só segurar eles por mais alguns dias, porque ele precisa de mais energia nos próximos dias. Com a energia deles agora não vai ser o real problema. Então ele vai saindo dentro da sala, porque agora botou todo mundo trancado, né? Agora não são mais escravos lá do Carlos Gordão. É escravo dele. Aí, por falar nisso, mano, o Gordão levantou agora pra ir trabalhar. Ele acordou cedinho, né? E daí ele foi embora de lá sem nem querer bater em ninguém. E o Evan dizendo pra ele que ele tem uma boa jornada no seu caminho. Talvez pela questão dele ter sugado a energia do Gordão, provavelmente ele não tem força pra querer ficar bravo e bater em ninguém. Então assim, ele foi trabalhar e o tempo se passou. E mais uma noite chegou. Só que o problema é que se esse Gordão fosse um cara normal, literalmente normal, não fazer o que ele vai fazer agora, ele não precisaria fazer o que ele tá fazendo, que é pegar energia do Gordão. O Gordão chega todo dia em casa, velho. Todo dia em casa, bêbado, querendo bater em quem? Na Isabel. Puta que pariu, velho. Não dá, o cara não aprende, mano. O cara é um acéfalo, meu Deus do céu. A Isabel já vai chegando lá de cara e vai ver ele, né? Porque ele havia chamado ela enquanto a resposta. Cara, o Gordão chegou falando que hoje tem, né? E ela falando bem-vindo de volta. Pergunta se ele quer comer alguma coisa. O cara já manda ela chegar perto dele, que ele vai pegar o cinto e vai dar umas lapadas na costela dela. Ela já fala que não, pelo amor de Deus, pô. Não vai bater em mim, não. Dói pra caralho apanhar de cinto, né? Que ela não é muito afim de apanhar. Mas ele fica putaço, porque ele diz pra ela que isso não é uma pergunta que ele tá fazendo, se ela quer apanhar ou não. Ele vai bater porque ele tá mandando que ela apanhar. É isso e pronto, acabou. O cara puxa o cinto da mão falando que ele vai ensinar pra ela como é a morte. Vai dar toda cintada nas costas dela que ela vai ficar toda marcada. Ela já sai correndo pra trás com medo de apanhar, porque o cara quando fala, o cara fala sério. O maluco tá nem aí, sai batendo mesmo. Só da puta chega bem, faz essa porra dessa. Mas é claro que tem o nosso protagonista pra salvar a pátria. Chega pro tal do Gordola e vai ter que dar um juízo nesse FDP aqui, cara. Não tem jeito. Cara como esse tem que ter alguma punição, né? Já levanta a mãozinha pra direção dele, taca ele no pescotapa bem na nuca e vai tirar mais um pouco de energia. Daí tu só escuta o grito de novo, né? Ele sugando toda a energia do maluco. A melhor forma de fazer ele parar é sugar
sugar energia. Como ele disse, ele não pode matar o cara, porque se matar vai ter briga pela sucessão ali, enfim. E logo a nossa Helena tava puxando o guarda-roupa pro outro canto, né? Porque o cara é um cara muito pesado e ele botou ela pra poder puxar o cara pra lá. Fazer alguma coisa, pelo menos. Ele precisava também conversar lá com a Isabel. Conversar, kaká. Ter mais umas ideias com a Isabel assim. Ele olha pra cara da Isabel assim, já, né? Ajudou você de novo, né? Tá ligado? Não, ajudou você de novo, né? Por pura boa vontade. Isabel, quando olha pra cara dele também, ela fica meio que assim, olhando. Um par de homem. Ela já vai e agarra ele, só que dessa vez foi ela quem foi pra cima dele, né? Pra agradecer ele enquanto resposta. Só que ele aproveitou aquele momento e dele mais um beijão na boca dela. Pra assim fazer com que ela fique cada vez mais com vontade de ter ele pra ela. Ela sempre esteve em uma relação tóxica com aquele maluco. O cara simplesmente só quer bater nela. O cara não tá nem ligando o que ela quer ou não quer. Então quando ele trata ela bem, provavelmente faz com que ela perceba quem é melhor. E isso faz que ela queira ficar com ele. Mas tirando só assim um pouquinho de contexto, volta olhando de lá pra cá falando que ela já moveu o maluco de um lugar, né? Então já aproveita a Isabel e vaza pro quarto dela, sabendo que agora pode dormir de boa, até porque o maluco já tá dormindo em outro lugar já, né? E ela sai correndo as escadarias e o Evan só olhando pra ela, né? Hoje foi mais um dia, mas agorinha ele já tem quase a certeza já que ela vai tá no papo pra ele. E agora ele tá pensando mais sobre isso e ele não quer só pegar tudo do maluco, quer pegar as duas principalmente ali. Tanto a nossa Helena quanto a nossa Isabelzinha, cara. As duas mais bonitas da casa. Aí, por falar nisso, ele dá uma olhada pra cara da Helena e a Helena não entende porra nenhuma, né? E pergunta por que ele tá encarando ela aí. Fala pra mim que tu tá me encarando aí. Em resposta, ele diz a ela pra não se fingir desentendida, minha filha. Se tu prestar bem atenção, o acordo era: eu te ajudo e você tá ligado. Então, acordo, tem que mandar. Tempo depois, tendo se passado, bem na parte da noite lá, a Isabel foi deitar na cama dela pra dormir. E o gordão foi dormir lá no chão duro, gelado, ruim pra caralho. Mas ela não tava conseguindo dormir. Então ela foi se levantando e começou a querer andar pela casa. Pior coisa que você faz no meio da noite. Vai saindo em direção à porta e vê que no corredor não tem ninguém, né? Até porque o restante dos escravos também, eles estavam tudo dentro do localzinho, no quartinho lá. E foi tudo pro saco também, a maioria. Mas no meio daquilo ela ficava pensando que não consegue se acalmar de jeito nenhum. Talvez ela consiga dormir, se falar um pouco com a Helena, conversar com ela sobre o que tá acontecendo. E ela tava indo em busca da Helena, né? Até ela chegar num canto e escutar alguns barulhos na porta do quarto da Helena. E ela ficou curiosa. Ué, o que a Helena tá fazendo? Tá limpando a casa uma hora dessa? Tá sim, pô. Dizem que a curiosidade matou o gato, mas aqui no caso é matar o coraçãozinho dela. E dali, mais um dia tendo se passado e o gordão tava como, né? Só trampando. Ele acordava cedo, ia trabalhar e simplesmente ele voltava pra casa na parte da noite. Quando chegava bem de noitão, era a hora que ele ia voltar pra casa. Mas ele ia sóbrio e voltava bêbado. Todo santo dia. E voltava a pé da vida. Ninguém batia nele, ninguém enchia o saco dele. O cara só chegava em casa, falava: cheguei, tô bebão. E chamava a Isabel, pra quê? Desce ele sentada na boca do estômago dela. Toda vez. E ele já vai como, né? Já pegando um cinto, mandando a Isabel chegar perto dele. Mais atrás do gordinho Carlão já tava lá, né? Famoso Eva, meu compadre. Com a mãozinha já preparada pra atacar no pescotapa. Chega por trás do Carlão que nem vê onde é que veio a mão. Enquanto ele pensava que hoje ia ter a cintada na nuca. Mas não vai ter mais não. Você escuta só o barulho de grito e o choque pegando no pescoço. Acabou. Carlão foi dormir mais uns 2 dias aí. Vai acordar amanhã sem saber o que aconteceu de novo e vai trabalhar. Aí, e é claro que não pode faltar o beijo padrão, né? Toda vez que ele acaba sarvando a Isabel, ele dá um beijinho nela, né? Pra poder fazer com que ela se sinta mais à vontade perto dele. Ele já falou, pô, ele vai tomar essa mulher pra ele, não tem jeito. Ela fica tão apaixonada dele que não vai querer ser perto do cara. Na real, ela já tá. Pra te ter uma ideia, depois do beijinho, ele falou que acabava por ali e iria pro quarto dele dormir, né? E ela não queria que ele vazasse de lá. Porque só beijo, hoje de novo, ela já ficou meio assim, né? Já com vontade de ir um pouco mais além. Ela já tava afim do cara. Ela nunca sentiu uma atração por alguém porque ela quis. Ela apanhava porque os caras batiam nela. E vendo ele sair do quarto daquele jeito, fazia ela ficar triste. Mas no meio daquilo, o acordo dele juntamente com a Helena prevalecia toda vez que salvava a Isabel. E quando ela viu que ele tava junto com a Helena ali, a Isabel ficou meio que tipo, a relação dos dois tá mudando um pouquinho, rapaziada. Isso deixava ela meio perplexa. Não porque ela tá com raiva, porque ela não quer que a Helena fique do lado do cara. É só porque a Helena não contou pra ela. Mas tá bom. Dia seguinte, de manhã cedinho, a Isabel tava em casa, andando no meio da mansão. Ela parecia mais era uma mulher no meio da torre, querendo que um salvador salvava ela. Andava pra casa, pra lá e pra cá, sem rumo, sem saber que porra que vai fazer numa mansão enorme. Daí ela começava a pensar que aqueles dois, tanto Evan quanto a Helena,
ela sabia que sentiu alguma coisa estranha rolando entre eles. E eles estão nesse tipo de relação desde quando? Mas a pergunta é, e a Helena? Ela fala que não tinha parceiro, não tinha relacionamento, muito tempo atrás, mas agora do nada mudou e não contou pra ela, né? A Isabel queria saber. Por que ela não disse nada? Logo ela, de todas as pessoas que ela poderia contar ela. Ela sabe que a situação dela ali é a melhor que tem do que de qualquer outra pessoa, como amiga, assim, bem dizer a verdade. E nisso ela acaba ficando um pouco cabisbaixa, triste, pela questão de a Helena dela considerar uma amiga não lhe contar nada. Aí ela já bota a cabeça um pouco mais pra cima e pensa, talvez às vezes ela tá com vergonha de falar. E talvez ela possa ir até lá, conversar com a Helena e falar uns parabéns, né? Ao invés de praganejar a vida da guria só porque ela não quis contar, às vezes tá com vergonha. Então rapidamente ela se vira e vai falando que ela não deveria se importar com nada disso e só ajudar a sua amiga que ela acha que é uma irmã. Só que no meio daquilo, ela dá uma escutada na área de cima e vê que talvez esse barulho seja a Helena. Mas a Helena? Ela tá fazendo o que agora? Fazendo as tarefas de casa, limpando? Ela não falou que tinha outro lugar pra ir hoje? Algo de errado e não tá certo, né, rapaziada? Na hora, a cabeça da Isabel começa a lembrar do que ela escutou ontem no quarto da Helena, né? Aí ela começa a imaginar o que poderia ser. Volta e bate rapidamente a mão em cima do concreto da beiral ali e começa a pensar o que ela vai fazer. Mas pensamentos não vai resolver problemas, né? São ações que resolvem. Então logo ela começa a descer as escadas lá pra baixo, igual doida, pensando que ela não tá ali. Ela já caçou quase na casa inteira, até agora não conseguiu encontrar ela de jeito nenhum. Ela nunca desapareceu sem dizer nada. É a primeira vez que ela faz isso. Ela não tem o costume de sair assim sem falar alguma coisa. Que tal? Será que ela tá no banheiro? Limpando o banheiro? Então rapidamente vai a Isabel lá, entra dentro do banheiro e vê as roupas da Helena em cima do chão. Claro, né? Porque debaixo do chão também não dá pra deixar. Aí é foda. Não só a roupa dela, como viu a roupa também do Evan. E de repentemente escuta mais barulhos. Já disse eu, né? A curiosidade matou o gato. Ela pergunta se a Helena tá dentro do banheiro, né? E rapidamente a Helena vai e responde falando que eu tô aqui dentro limpando o banheiro. Ela vai chegando como perto da maçaneta dizendo ali se por acaso ela tá bem, se por acaso ela quer uma ajuda lá dentro, né? Porque ela tá sozinha limpando o banheiro. Que são amigas, pode pedir ajuda pra ela. Entretanto, a Helena fala que tá limpando e tá de boa, não tem problema, né? Vou limpar aqui tranquilamente, não se preocupe comigo. E que ela poderia até mesmo ir embora, se ela quiser, é claro, né? Que ela vai limpar e mais tarde irá encontrá-la. Então, assim, que tinha colocado a mão na maçaneta, a Isabel iria abrir a porta. Mas acabou não abrindo, não fez dessa forma. E foi embora. Daí mais um tempinho tendo se passado. E ela naquela casa, aquela mansão enorme lá, sozinha. Faltava só chegar o herói, que é o Evan, que vai chegar agora e vai tacar ali. Quer dizer, ela tava lá sentada, pensativamente. Lia um pouco de livro, parava, ficava pensando mais um pouco. Nisso, ela vê que também que ontem ela não conseguiu dormir nada, rapaziada. Ela não conseguiu nem pensar no que aconteceu direito, pra te ter uma ideia. Daí de cima ela tava vendo que a Helena disse que iria comprar uns bagulhetes, né, pra poder fazer comida, porque não tinha coisa pra comer em casa. Aí geralmente ela toma conta das compras dos mercados. Então como ela tava saindo pra pôr tudo se arrumadinho pra poder ir no mercado pra comprar as coisas, do nada chega um pensamento na cabeça da Isabel. O significa o que, rapaziada? Se a Helena vai sair, os outros empregados viraram sopa no pão. O Evan desceu o cacete nos caras tudo, ou metade tá morto já. Tava lá, só o Evan e ela na casa. Ele tava limpando o chão, bem de boinha. Então ela se levanta e começa a pensar, opa. O Evan e eu tá aqui sozinha, né? Eu mais tu, nós pode conversar um negocinho dentro do meu quarto lá pra nós ver uma situação. Então ela desce lá embaixo, chama a atenção dela, porque ela tá, chega aqui em casa pra nós conversar um negócio rapidão, vem cá pra nós conversar. E esse lugar que ela tá chamando ele pra conversar é dentro do quarto dele, né? Quer dizer, dentro do quarto dela, porque ela precisava falar com ele mais a sós em particular. Então daí ela foi subindo rapidamente e foi pra dentro do quarto dela enquanto o Evan seguia, bem de boa, não com muita pressa. Chegando lá em cima, ele começava a batucar na porta. Falando, tu quer comigo aí? Tu chamou pra vir aqui dentro pra conversar contigo. E ele tem formalidades com ela. Quando ele entra lá dentro, ela permite que ele entre, ele chama ela de senhora e não de Isabel. Mas ela comentava que não precisava mais chamar ela de senhora. Pode chamar de Isabel. E as perguntas veio, por que ela viu o chamado lá naquele quarto? Porque, né, rapaziada? Mais uma vítima caiu no golpe do vigário, gurizão. Dale, garai. Nesse momento foi quando ele percebeu. Até agora ele tava só provocando ela nesses últimos dias, fazendo com que ela ficasse com vontade de ter ele pra ela. E agora, ela simplesmente foi a pessoa que se declarou pra ele com outra resposta.
sem que o cara precisasse fazer porra nenhuma direito. E graças a isso, ele pode ir pra sua próxima parte do planejamento. Conquistar tudo naquela casa pra ele. Ao invés de pegar sua metade, vai tomar tudo do Carlão. Carlão, vai ficar sem nada, pai. Depois de um tempo, ele começava a pensar ali com a Isabel no quarto que as duas mulheres agora estão caidinhas por ele. Mas ainda não é o suficiente, rapaziada. Ele quer mais que isso. Não é o suficiente. Então, ele tem que se vingar do jeito certo. E diz a ela se por acaso pode fazer uma pergunta, se é que ela aceita a pergunta. Se ela quer fazer aquele Carlão sofrer. É claro que o nosso Evan pode fazer ele sofrer mais do que deveria. E se ela não quer a mesma coisa, ela comenta que quer. Mas ele fala que eles precisam fugir. Eles podem fugir e ir embora daquela merda toda também e ter uma vida feliz, né? Fazer o contrário. E as pessoas que ele quer chamar pra essa vida feliz é a empregada, a Helena e mais a nossa linda Isabel. E ela fica feliz com isso. Dá pra ver na cara dela que ela quer ir embora junto com ele. Mas ela, em resposta, ela fala que ela não pode fazer isso. O que deixa ele assustado. Porra, por que tu não quer ir lá comigo, cara? Quer apoiar pro cara ainda de cinto, caralho. Só que não. Ela fala que adoraria, só que não pode. Porque ela comenta que ela tem uma filha que tá na academia. Se ela fugir, ela vai ter problema com o Gordola. Porque o cara bate em todo mundo. Imagina então na guria. Deve apanhar feio pra ele. O Evan, depois de escutar isso, ele vê que ela tem uma filha. Só que ele nunca tinha percebido que tinha. E como quer saber? O cara é um escravo. Mas a resposta veio com a Isabel dizendo que ela não é a sua filha de sangue. É filha, na realidade, apenas do seu marido. No caso, o Carlão lá. Mas eles ficaram tão próximos que a situação tava tão ruim que, diferentemente de uma filha biológica, ela não quer se despreparar dela. Quer se manter ao lado dela. Não consegue deixá-la. A pergunta é, ela tá na academia? Sim, ela tá na academia. Ela tá no último semestre, aparentemente. Ela vai voltar pra casa assim que se graduar. Tá quase acabando. E ele pergunta se por acaso também ela é bonita, né? E rapaziada, é muito linda. Inclusive fica de olho também na amiga dela, né? Que ela gosta tanto. É outra amiga bonitinha. Por enquanto, ambas não são mostradas. Só sabemos que são lindas e vão voltar pra casa. E isso deixa ele todo felizinho, gurizão. Porque mais uma pra conta. Então ele começa a pensar que não precisa ter pressa. Ele queria viajar, ter uma vida melhor com as duas, mas cabe mais gente dentro do carro, né? Vamos colocar mais gente dentro da carroça que cabe. Ele tem que tentar convencer a Helena um pouco mais também. Convencer de que essa vida que ela tá agora é uma vida de merda. Ficar apanhando também não é tão bom. Se ela não gosta, só sai. Então, tempo depois, tendo se passado, na parte da noite de novo, o Carlão chegou em casa, né? E tava lá a Helena esperando ele chegar. Só que ele tava todo tremido, perguntando ela se ele tava bem, né? Se ele gostaria de tomar um chá ou algo do tipo. Só que ela fala pra ele não se preocupar, que ele só vai dormir porque ele tá muito cansado. Dessa vez o cara não chegou pracanejando, só chegou lá bem de boa, falando que ia dormir. O que é bizarro. Mas aí a Helena começa a pensar, pô, se hoje ele não vai bater na Isabel, significa que hoje não tem o acordo dela com o Evan. Aí o tempo depois, tendo se passado, né? Ela foi se encontrar com o Evan. Ela foi até o quarto dela pra conversar com ela e ambos ficaram paralisados, né? E ela já mandou a braba. Não, hoje não. Hoje não tem acordo. Tu tá ligado que o cara foi dormir por conta própria, não bateu em ninguém e tá de boa, você não fez nada. O Evan dá uma olhada pra cima, meio que se me olhar assim. Ela só mostra de duranda, mas na realidade ela gosta dele sim, né? Então ele vai se aproximar dela e pergunta se por acaso ela tá doente, né? Porque ela falou tudo aquilo toda suada, tremendo. E ela ficou perplexa. Na hora ela se afasta e fala que não, não tô ruim assim, não. Assim, é que eu tava ocupada com muita tarefa pra poder fazer, então tá de boa, né? Fica de boa que eu vou dormir um pouquinho e descanso. Então ele saiu pra fora do quarto dela falando que se ela queria que ele ficasse junto com ela, era só ela falar. E ela fala que não é isso que ele tá pensando, não. Ela só vai dormir e hoje não tem acordo. Vai embora. Então tá bom, tá de boa, né? Ele indo embora falando que tava de boa, mandando um durma bem, e ela fechou a porta rapidamente com tanta força que chegou a mostrar que na realidade tá caidinha pelo cara. E tá doido. Ela paga toda de princesinha pensando que tá achando mesmo que ela vai ficar com ele. Não é assim também. Ela estava fazendo isso pra poder proteger o amigo dela. A sua amiga tão querida que ela tanto gosta. Só pra proteger. Não é por nada além disso. Será mesmo, rapaziada? Aqui eu vou fingir que eu sou cego, surdo e mudo e vesgo ao mesmo tempo. Então daí no meio daqui, enquanto ela pensava que era pelo bem da sua linda Madame Isabel, do nada ela escuta alguns barulhos do lado da porta, né? E ela dá uma olhada e pergunta, ué, que porra de barulho que é esse aqui, velho? Do nada, no meio da noite? E ela começa a pensar, pô, mas nem ferando, vai ser aquele desgraçado do Carlão de novo tá batendo nela, mas ele falou que chegar ia só dormir, né? E na hora ela se lembra de quem? Exatamente do Evan, que tinha falado que ia vazar do quarto e iria pro outro canto, né? Ela fica preocupada e sai do quarto pra ver o que havia acontecido. Vai andando nos corredores e pensa que não deve ser nada. Não deve ser nada, só pode ser coisa da minha cabeça. Assim que eles terminaram de conversar, assim, ela se trava e pensa de novo. Não pode ser nada.
nada, meu compadre. Mas anda pelo corredor e pensando, não tem nada a ver com o que ela tá pensando. Como a curiosidade matou o gato, quando ela chegou perto da porta do quarto da Isabel, foi aí que ela descobriu que a Madame Isabelle já tava com o nosso brotinha. Ela tava doidinha, caidinha por ele. Aí, o Gordola, mal sabe ele que a mulher do cara já tá apaixonada por outro já. O maluco só maltrata a mulher também, né? E que, inclusive, ele tá dormindo que nem um saco de bosta. O cara não acorda. Pronto, até fala que se jogar o martelo na cabeça dele, não acorda, tá ligado? De tão pesado que o cara tá dormindo. Mas daí, olha a merda que ela fez. Ela empurrou a porta com um porquinho mais de força e caiu pra dentro do quarto. Nossa senhora, bem na hora errada. Então daí o Evan dá uma olhada pra cara dela e adivinha o que ele vai fazer? Ao invés de ele falar pra ela vazar de lá e não curiar o que os outros tá fazendo, ele vai, chega até perto dela e cata ela no colo. Ele já sabia que ela gostava dele, né? Só não quis dizer. Porém, entretanto, todavia, do nada, a porra do Carlão me acorda. Caralho, velho, pô, essa miséria não consegue dormir nem em paz também. Acordou ali, babejando, parecendo um gongo das trevas. Mas fica de boa, né? Não é como se fosse real um probleminha. Ele queria mostrar o seu poderzinho e mostrar pra elas que elas podem ficar de boa, que o gordão vai voltar a dormir só com passe de mágica. O Carlão já perguntava que barulheira toda que era aquela que tava acontecendo, porque ele não conseguia dormir. Na hora que ele levantou chamando pelo nome, toda vez que o cara me acorda, o cara pergunta da porra da Isabel, velho. O cara quer bater nela de qualquer jeito, não dá, velho. Moleque desgraçado, velho. Mas daí tacou-lhe a mão bem na cabeça do Carlão, que o Carlão voltou a mimir. Desmaiou que nem um saco de bosta, ó, todo babado já, ó, só com uma pegada da mão. Aí colocaram ele pro canto e deixou ele sentado em cima do sofá ali, né? Aí ficou lá deitado em cima do sofá. Fica quietinho, agora você pode dormir até amanhã. Aí amanhã você vai trabalhar cedo. Otário. Mas daí, dia seguinte, bem de manhã cedo, o otário foi trabalhar de novo, cara. E daí ele tava contando uma história lá pra rapaziada amigo dele, né? Que ontem foi um dia massa. Ontem ele conseguiu pegar a empregada e mais a Isabel. Foi massa demais. Isso porque o Evan tem uma habilidade por ser incubus, né? Uma habilidade que consegue fazer o cara sonhar que tá no lugar dele. O que faz o otário acreditar que nada tá acontecendo. Ele tá totalmente enfeitiçado, né? Falando que até hoje, por seus amigos, ele tá cansado. Bichinho, ó. Ontem o bagulho foi doido, filho. Foi tanta trepação que até é doido, bicho. Massa demais, até doido, né? Os malucos até com inveja dele, comentando ali que, pô, minha esposa fica até pé da vida se eu encostar em outra mulher. Tu pegando duas mulheres realmente é massa, hein? Os caras perguntam se real é verdade, mas por que ele mentiria sobre uma coisa dessa? Aí na hora comentaram sobre a filha dele, né? Que a filha dele vai crescer. E ele fala que sim, ela é uma menina bastante inteligente por ser filha dele, né? E tá na academia. Ele gastou tanto dinheiro com ela na academia que agora vai valer a pena, porque ela vai se casar com alguém de boa família e vai ser recompensado por todo o dinheiro perdido. Ele até comentou da Isabel que ele se casou com Isabel, mas Isabel não tinha dinheiro nenhum, mas ué, agorinha mesmo ele não tava parabenizando por ter pegado ela e mais a outra lá que são lindas pra caralho, agora o cara tá reclamando? Ele não entenderia. É porque por Carlão, o que realmente é bom é o dinheiro. E marcha da Isabel, na opinião dele, é só ficar dando cintada nas costas dela, né? É o mais massa que ele acha. Você acha que ele tá ligando de falar isso aqui? Tá nem aí, pô. Cadê a polícia que prende os caras que batem? Tá nem aí. Ah, mas como é curiosidade matou o gato, ele estava curioso sobre a experiência que o Carlão teve. Então o Carlão fala pra eles assim, ó: se vocês querem experimentar também, os caras entram em choque. Pera aí, é isso que eu tô escutando mesmo? O filho da puta tá oferecendo a mulher dele pros outros. Que porra é essa, cara? O maluco chega a zoar, o cara falou que não, é zoeira, pô, tu deve tá bêbado já, né? Mas o Carlão bate o copo de cerveja em cima da mesa. Puta que pariu, tá bêbado, caralho. Eu tô sóbrio. Ele fala que se eles quiserem, ele pode aproveitar uma noite. Apenas uma noite com a Isabel. Do nada. Mas é claro que o Carlão não é tão burro quanto ele parece ser. Ele quer uma coisa em troca. Ele quer o respeito e dinheiro, né? Muita coisa em troca. Aí os caras dão uma pensada assim que chega a ser um pensamento um pouco mais sério, né? Dinheiro, respeito, é um negócio assim que, né? Eles levam a considerar, mesmo ela sendo bonita. Então o Carlão começava a pensar que esses caras tá achando que pode recusar. Você acha que até agora ele não viu como é que eles olham pra esposa dele? Literalmente, Isabel é a mulher mais linda daquele bairro e os caras devem estar doidinhos pra ficar com ela. Então se ele cobrar por isso aí, os caras vão aceitar de qualquer jeito, independente do preço. Eles dão uma pensada e falam que depois eles vão discutir sobre essa questão aí. Não vai ser agora, depois eles conversam, né? Mas, cara, não tem como. Se esse gordo desgraçado aceitar essa porra, eu vou dar um soco nele. Ele é muito
burro, cara, não dá, velho. Gosta de ser chifrudo mesmo, uma praga dessa, não tem como. Mas conversando sobre outra coisa, eles querem saber sobre a nova sacerdotisa, que são de candidata, que acabou chegando lá, né? E todo mundo tava conversando sobre isso, sobre a sacerdotisa que chegou lá agora, enquanto alguém iria abrir na porta, que aparentemente era a sacerdotisa que eles tanto falavam, que escutaram que ela usa um poder divino pra poder curar as pessoas, o que é bizarro, porque geralmente elas são lá da capital, não é do interior, e onde eles estão é o interior. Essas mulheres têm poder divino que só fica curando gente de lá. O próprio Carlão fala que provavelmente ela deve ter sido rebaixada, né? Deve ter sido rebaixada por esse motivo para lá no interior, por esse motivo ela tá lá também. Ela deve ser uma mulher problemática, eles devem tomar cuidado com ela por causa do rebaixamento que ela tomou, até de repentemente ela se aproximar do Carlão enquanto ele conversava aqui no caso dele e os caras assustar e não conversar mais sobre a situação dela, né? Chegando ela, falando com licença com o senhor Carlão, que provavelmente esse deve ser o nome do Carlão, enquanto ele disse, por algum motivo eles podem sair lá fora para conversar. Tem coisas urgentes que eles precisam discutir com ele. E essa aqui, adivinha quem é? É a tal da Lúmia, rapaziada. A tal sacerdotisa tão famosa que chegou lá. Que mulher de respeito. É doido, bicho. Mais uma pra conta. Pode anotar aí que essa eu vou colocar lá no porão. Daí então, como ela tinha dito que queria conversar ele no outro canto, né? Porque era um assunto bastante sério. Ela levou ele lá pra fora e a lua tava bastante cheia. E lá, ela ficava de canto, esperando, vendo se tem alguém que iria passar. Que o assunto era sobre ele em particular. Até, de repente, ela começar pedindo desculpas por estar lhe chamando dessa forma. Até porque esse tipo de conversa deve ser um pouco mais discreta e não algo assim tão exposto. Ele fala que não tem nada a ver, mas de boa. No meio daquilo, o cara, ele começa a pensar que ele só não avança nela por ela ser tão bonita porque ele tá casado. Se não, incrível. O cara não quer outra mulher, mas ser corno o cara quer. Incrível uma porra dessa. Enfim, eu sei que ela é muito linda, bagarai, mas ela continuava falando ali que ele deve ter notado que a saúde dele piorou recentemente. E ele parece um pouco mais pálido, a pele dele tá feia, a energia dele tá pouca, ele chega em casa cansado. Parece que os dias estão se passando bizarramente devagar. Só que o cara comenta que não tem nada ruim nele, né? O Carlão fala que ele tá de boa, ele não tá doente, tá louco? Eu não quero morrer, caralho. Só que ela diz enquanto a resposta que ela já viu pessoas como ele. E ela sabe que ele tem um casamento muito feliz também. Entretanto, pra ele, ela teme que ele possa ser diferente, esteja algo maligno viciando e vigiando ele de alguma forma. Mas como assim algo maligno? Em resumos, ela já realizou diversos exorcismos, rapaziada, na capital. Ela consegue sentir uma energia familiar vindo dele de perto, cara, porque ele tá exalando uma energia maligna que tá com vestígio de dúvidas, que realmente pode ser uma possessão demoníaca. Caralho, do nada virou filme de terror nessa porra aqui também. Então daí, do outro lado, vamos diretamente para a casa do Sr. Carlão. Lá dentro tava o Evan, né? Varando o chão como de padrão e fingindo que ele era apenas um escravo e um servente. Até do nada chegar o Carlão, cabeça de ovo, casca de cabeça, falando que havia voltado. Evan já o cumprimenta, né? De cabeça baixa, falando ali o dono que ele voltou em casa e pergunta então seus empregados, que não tá vendo ninguém até agora, mas Evan não diz nada enquanto a resposta, né? E isso deixava puto. Até o Evan dá uma olhada pro lado e vê que entrou uma sacerdotisa lá dentro, né? Uma bem top, até demais. E ele viu isso, mas ele não sabia que ela era sacerdotisa. Isso até ela pegar e vazar e ir pra um local. Mas o que ele deu a perceber é que a mina é de qualidade, guri. Bota o respeito que ela tem pelas outras pessoas. Respeito demais, muito conhecido pela cidade. Daí então foi diretamente até o quarto fechado, lá da Isabel. Lá dentro. Logo, o Carlão mostrou a ela a sua esposa e empregada pessoal. Da sua mulher, é claro. E pergunta se deveria chamar os outros serventes também pra enxergar eles, né? Mas por hora, ela comenta que só esses serão suficientes. E pergunta se por acaso pode lhe dar licença, porque na hora ela começa a fazer umas habilidades assim, começa a sair uns rainhos de luz da mão dela, né? Que seriam raios dourados, de Deus mesmo, um poder divino. E logo jogou ao vento um poder dourado, que chegou a cegar todos, né? Isabel e mais Helena tamparam o zóio, né? Dizendo ali se por acaso a Helena pra Isabel se ela estava bem, se a Luísa não se acabou cegando ela, era tanto brilho, pô. Mas o problema é que enquanto elas perguntavam o que era aquilo, a sacerdotisa percebeu que elas não reagiram a essa luz. Se tivesse algo de errado, realmente deveria ter reagido, né? Se caso tivesse algo de errado. Mas olha quem que reagiu, né? Só o Carlão casca cabeça de ovo. O único que falou que os olhos dele tava cegado. Caralho, rapaz, esse negócio da minha frente aqui tá vendo que cegando os olhos, não? Ainda bem, ela vê que não tem nenhum deles que está sendo controlado, o que é bom. Mas logo ela pede desculpas, né? Dizendo a sacerdotisa que, pelo que parece, tem um demônio naquela casa. E explica a situação, porque é mais fácil do que só ficar jogando poderzinho na cara dos outros. Ele entrega um anel
orientação, dizendo que elas deveriam usar aqueles anéis para termo de segurança e que aquilo pode lhes ajudar a afastar o demônio um pouco mais, só uma ajuda de leves. E ainda por cima, continua se dizendo enquanto fazia uma varredura em casa que aquele demônio está escondido naquela mansão e que provavelmente está andando pelas sombras e eles devem estar consumindo o sangue e a essência para poder ficarem mais fortes. E diz que terão que realizar uma cerimônia para exorcizar um demônio. E do lado de fora da porta tava o Evan escutando tudo isso, cara. E entrou em crise de choque, porque na hora que ela falou que iria trazer os seus equipamentos da igreja para poder fazer o exorcismo, o maluco tancou, velho. Enquanto comentava sobre a questão de seguir as suas instruções, que ela vai precisar da cooperação de todas, o Evan pensava: exorcismo? Como assim? Que porra que é essa? Ele nunca escutou de um tal exorcismo. Ainda mais de uma cidade daquela, tá ligado? A cidade é um campo do interior, ninguém faz exorcismo naquela porra lá, pra te ter uma ideia. Então, como ela havia notado a presença de um demônio lá dentro, né? Isso foi na hora que ela tava fazendo a varredura em casa, o que fez ela identificar aonde é que estava o demônio. E rapidamente ela correu pra direção dele, porque estava do outro lado da porta, enquanto ele se perguntava como é que ela acabou notando. Na hora, ela abriu a porta no pó de velocidade que ele chegou a trancar o boga, porque porra, isso aqui não vai dar certo. Bateu de frente com o maluco e ela já ouviu. O cara trancou. Não sabia nem o que iria dizer, né? Se ia só fingir que não era ele, ou se falava é pegadinha do Gugu. Mas não, esperou por uns 30 minutos, até iria dizer o nome que era um servo escravo do Carlão e... rapaz, não deu como. Ela já olhou os olhos dele e viu nos olhos dele que ele era o demônio infiltrado, e comenta que era ele. Viu isso nos olhos dela, né? E ele logo começou a fazer o que com a resposta? Ativar os hacks do buraco do meu. Tem que ativar, porra, não tem como, né? Já levantou o soco assim, ia vir com um socão bem na boca do estômago dela, tá ligado? O que não deu muito certo, porque na hora que ela levantou a mão dela contra a resposta, ela não é otária, né? Deixar o maluco dar um soco na boca do estômago dela e ela sair perdendo. Ela meteu um poder divino na cara do coitado do Evan, cara, que o maluco voou pra parede como se fosse um saco de bosta. Nem parecia que o maluco tinha poder, fi. O nível dela tava em completamente outro patamar. Maluca atrás lá, sentindo dor nas costas, bateu as costas na parede e em sequência ela foi e começou a fazer uma corda divina, a qual ele não poderia nem sequer escapar, e enrolou em volta do seu corpo. Quero ver ele vazar de lá agora, né? Perdeu, meu compadre. Nosso protagonista aparentemente não tá muito forte não, né? Só apareceu que tava forte. E nisso ela finaliza, dizendo que o demônio está finalizado, pois ele foi tolo por tentar atacá-la, sem saber da força do seu oponente. É o tipo de coisa que tu não deve fazer numa briga. Além do mais, com a cara de desprezo, diz que pelo menos, por ele não ter ferido ninguém lá dentro, ela vai mostrar misericórdia e lhe dar uma exterminação indolor. Todos eles devem, uma vez que estiverem preparados, realizar o ritual, pra poder fazer com que esse demônio desapareça. É, Vanzinho, acabou de Vasco pra ti. Mas isso não acontecerá hoje, né? Então ela diz pra que isolassem esse demônio em outro lugar. Carlão ficou até mais aliviado, porque ele tava sendo controlado mentalmente pelo Evan, né? Diz que agora caiu um pouco os pesar dos ombros dele, os arrepios acabou saindo. E enquanto naquele seguinte momento a Isabel não sabia o que iria dizer sobre a situação, né? Dizendo o Carlão também que o cara tinha tomado tudo dele. Agora que ele foi perceber. Tomou até a esposa dele, velho. Agora que ele foi se ligar nisso aí, né? Agora que ele foi se ligar. Não é como se ele quisesse dar a esposa dele pros outros também, né? A Isabel só pensava que não tem como o Evan ser um demônio, né? Porra, o Evan é um demônio. Sabe por que quem é um demônio nessa porra dessa casa? Esse desgraçado careca na tua frente aqui que tu tá vendo. Esse cara aqui é um demônio. O maluco ainda tem coragem de falar pra ela que eles vão sair daquela mansão e ir pra outro lugar. E se eles forem pra capital, eles podem evitar esse tipo de coisa, né? Porque lá tem muito mag, não sei o que lá. E que essa é uma oportunidade perfeita. Enquanto olhava a cara da Isabel, dizendo que se eles fizerem as coisas bem, podemos literalmente quitar as suas dívidas e ainda por cima, pelas discussões que ele teve com seus amigos nobres locais, tem ido muito bem. E algum dia eles vão lhe chamar para poder se hospedar em sua casa. Claro que ela vai servi-los. Cara, o cara fala na cara da Isabel, da tua esposa, que ele vai colocar ela pra servir os outros, mano. Que cara filha de uma... É claro que com uma risada do tom de ironia, o cara ainda fala ainda por cima, o Carlão careca, que ele não vai estar lá pra incomodar ela. Então ela pode aproveitar também, né? Porque tem muito tempo que ela quer fazer esse tipo de coisa, né? Ela tava travada, tremida, com medo. Porra, o cara não vai fazer isso, velho. Vai entregar ela de bandeja como se fosse uma carne no açougue. Que porra que é essa? O cara não tem ciência de nada. Mas mesmo assim, em vez de elas chorarem e ficarem com medo, ela parou de tremer e disse que tava certo. E fala que vai fazer o que o seu marido tá mandando. Sabe por quê? Na hora ela retira o anel do dedo, o anel que a Cetuzinha devia ter dado pra ela, né? Falei tudo errado nessa porra, mas enfim. Pra que o demônio ficasse afastado dela. E dizendo que iria preparar o ritual. Aí nisso, no outro canto, o Evan tava na salinha
casinha lá de escravos, né? Todo amarrado. O que inclusive ele tava perguntando que merda elas estavam fazendo para um demônio, ainda mais ele. Mas elas não estavam preocupadas com isso. Tava preocupada mesmo era a Helena ali, né? Que tava tentando cortar a corda e dizia que a faca não corta de jeito nenhum essa porra dessa corda. Caralho, o bagulho é feito com que tipo de poder que não corta de jeito nenhum. Não tem corte a faca? Molha esse caralho lá pra ver se passa e corta mais fácil. Mas o Evan não aguentou e gritou com elas enquanto a resposta, falando que, porra, eu sou um demônio, tu não tá vendo não, caralho, tu quer ajudar um cara? Se caso a mulher ficar sabendo que vocês fizeram isso, vocês vão tomar tudo no buraco do... E pergunta até a Helena, né, se tudo que a Isabel mandar ela fazer, ela vai fazer de verdade? Virou um cachorro agora pra ficar obedecendo o que ela mandar te fazer toda hora? Mas a Helena se aproxima dele, pegando na roupa dela, né, bem assim, dizendo que se tudo desaparecer, nós na realidade, não podemos continuar vivendo. Olha na cara da própria Helena, né, diz que ela deve morrer se caso ele morrer junto, né? O verdadeiro demônio não é ele, é o desgraçado do Carlão careca, velho. E nisso concordam com ela. Até a própria Isabel concorda, pô. Não tem como. O cara que é o demônio na casa. Por mais que não tenha poder, mas o cara é o demônio. E a Isabel o abraça enquanto resposta. O Evan não sabia o que iria dizer. Dizia a Isabel simplesmente que ele não queria passar essa visão que ele realmente tem de verdade, mas era o único jeito. Entretanto, a Isabel perdoava. Falava que, independente do que aconteça, ele não é um demônio. Tudo que ele lhes deu foi a felicidade. A felicidade, rapaziada. E se for preciso, ela lhe comenta que eles vão fugir de lá, pra algum lugar bem longe, né? Um lugar que ninguém vai lhe conhecer. Lá na Caixa do Caralho, por exemplo, né? Na puta que pariu. E finalizava, dizendo que eles iriam viver felizes juntos. Os três. Tanto Isabel quanto Helena. Até do nada uma sombra aparecer na tua frente e ele se lembrar do rosto que ele viu agora. A primeira pessoa que resolveu lhe salvar. A nossa demoniazinha, gurizão. Perguntando se por acaso estava interrompendo alguma coisa, né? Dando uma risada, cantando, feliz, porque nessa situação estavam as coisas bastante deveras interessantes. E que ele não parecia bem, até debochava da cara dele falando que tá vivo, mas tá ferrado, né, meu compadre? Mas, Karma, a risada também não é por mal, né? Enquanto a Helena e a Isabel ficava toda cagada de medo, Helena já com a faquinha na mão. Vem pra cima pra tu ver, se não te dou uma facadona, vem, chega mais perto pra tu ver o negócio. Mas, comenta a nossa demoniazinha que, a pensar que ela simplesmente achou que ele iria morrer assim do nada, o cara ficou vivo e ainda por cima se escondeu dessa surdeza, né, cara? Comenta que ele é fofo e interessante. Mas quanto tempo mais ele acha que vai conseguir fugir? A pergunta que ela faz a ele. Mas como assim quanto tempo mais, né? Bom, basicamente quando o sonho deles é aniquilar todos os seres humanos chamados demônios, não importa o quanto tu tente fugir e se esconda, no final tu será pego, filho. Mas o Evan fala pra ela que eu vou matar eles, pô. Tu tá ficando doido, é? Eu vou pra cima daquela sacerdotisa desgraçada, vou virar o soco na boca do estômago dela e vou mostrar quem é que manda nessa porra, né? Tá, mas como é que tu vai fazer isso? Qual que é o método mais ousado que tu conseguiria fazer isso pra poder acabar com ela? Você se tornou mais viril do que tu era no começo, mas ainda assim não é o suficiente. Evan, tu provavelmente deve saber isso. Enquanto ela se aproximava com a mão perto da corda, que a sacerdotisa havia colocado nele, né? Como proteção e também uma barreira pra ele não fugir. Até mesmo a própria demônia, velho, quando colocou a mão perto da corda assim, ela sentiu o poder divino. E o poder divino é como se fosse a própria morte para os demônios. Não tem o que fazer. E ainda por cima, ressorta-lhe dizendo que a sacerdotisa é o tipo de pessoa que controla tão bem esse poder que não dá pra fazer nada em contra-resposta. Se ela realmente é boa assim, até mesmo os demônios de nível alto ficariam nervosos quando Kiko disse com ela. Mas pra resumir em básico do básico, o Evan não pode ganhar dela, rapaziada. Simplesmente o poder dela vai mais além do que o poder que ele tem agora. Não dá pra ganhar. Só que aí é que tá o bagulho. Ele foi derrotado somente com um golpe. Ele acha que com um golpe vai conseguir dar um soco nela na boca do estômago, como ele tá falando, e isso faz ele cagar. Porque o que ele vai fazer contra a esposa, né? Já fica meio que assim, porque ela mesma tá falando isso, né? E pergunta de cabeça baixa aí, que eu tenho que fazer então pra poder ganhar dela? Eu não quero ficar aqui nessa corda e ser exorcizado amanhã e ir direto pro saco, porra. A vida tá curta. Até do nada ele avançar pra cima dele e dar aquela agarrada, né? E dizer que ele foi intimidado tão rápido. Não deu nem graça, né? A honestidade dele também é fofa. E ela diz que ele provavelmente deve estar com medo. E enquanto a resposta, também lhe fala que ele não deveria se preocupar, porque ela está lá por ele. Ela queria contar isso pro seu bebê também. Mas bebê? Opa, bebê? Quando ela fala de bebê na hora, ele já pensa, caralho, um demônio desse tá tratando Eva como criança? Que porra é essa? Que relação que é essa? A Isabel não sai do meio também, né? Quando fica vendo aquilo lá, e a pensa, caralho, ela deve ter um bebê junto com ele? Ela tá dele também? O ciúme já começou a bater. Mas será que ela deveria
deveria contar pro Evan? Contar a verdadeira verdade sobre o que ele deveria fazer ou só deixar ele ser morto de forma estúpida e desinteressante? Então, logo diz a demônia que vai lhe ajudar. Pega e ativa o seu poder e pega um toco de papel que tava bem no bolso da Isabel, que era o ritual, né? Que a sacerdotisa mandou elas fazerem logo de manhã. Enquanto isso iria chegando à sua mão, diz que as informações estão lá dentro. Essas são as coisas que a sacerdotisa pediu para eles fazerem, para que ficasse pronto até o amanhecer. Ela deve ter dito a elas para poder sacrificar os itens escritos naquela lista ou algo do tipo. E a Isabel confirma que é exatamente isso. E quando começa a lhe ver, ele comenta que isso é um círculo mágico para exorcismo. Isso deve ser feito para poder fazer demônios em cinzas, principalmente aqueles de baixo nível, né? A hora que tocar nisso aqui já era e vai pro saco. Isso faz o Evan cagar, porque demônio de baixo nível, Evan perdeu na porrada. Quem que é o de baixo nível, né? Só pra né? Provavelmente ele vai morrer, certeza. Mas calma, meu gafanhoto, tu não precisa ficar desse jeito. Tu tá achando mesmo que eu vou deixar tu morrer desse jeito? Eu não fiz tu virar um demônio pra morrer assim, né? Não precisa ficar assustado. Além do mais, porque tu deve ter visto agora, né, Evan? Certamente eu te disse que essa sacerdotisa é mais forte que você, tu percebeu? E é exatamente isso que ela falou agora. Isso porque ela faria tremendo esforço, né? Vamos lá, coloca em parta. Por quê? Porque ela faria um tremendo esforço agora pra poder pegar um demônio jovem como ele tão facilmente assim. A resposta é, bom, ela não sabe. Pra você ter uma otária, né? Na realidade é que ele não precisa saber dos detalhes, só o resumo do básico. Em resumo, a sacerdotisa, ela tá fazendo uma tremenda bagunça pra algo que poderia ser perfeitamente ser feito rápido, mas graças a isso, ele pode cobrir esse buraco. Encarregar as preparações das cerimônias para outra pessoa. Olha que burrice que essa sacerdotisa tá fazendo, cara. Não tem sentido. Porque ela poderia ativar o círculo mágico ela mesma e colocou tipo a Isabel pra poder fazer o bagulho, sendo que não tem lógica alguma dela fazer isso. Ela não sabe, mas basicamente os círculos mágicos são originalmente bem elaborados. Então se forem perturbados só um pouco, no momento que estão sendo ativados, a energia vai ficar instável, então se alguma coisa der errado, terão problemas. E quando isso acontecer, rapaziada, de 9 a 10 vezes, aquela influência pode afetar a pessoa que ativou aquele feitiço mais rapidamente. E provavelmente o Evan não sabia disso, né? Então ele deve ter entendido. Basicamente, isso é o resumo da ópera. Evan, tu tem que pensar assim, eu sou mais esperto, por assim tu conseguir fazer a forma reversa do que fizeram contigo. A verdade é que a situação, na realidade, é uma verdadeira chance se tu parar pra pensar. Ela é muito idiota, tá tratando ele menosprezando só por ser um demônio fraco. Ela deveria saber do poder dele, que é baixo, então ela vai voltar com uma autoestima muito alta. Se ela deixar a guarda baixa, é porque ela é forte e não precisa lhe mostrar o poder dela de verdade. E isso só mostra ao Evan o quanto ele pode mudar o processo na hora exata. Nesse turno, ele estará pronto para sua vingança. Dia seguinte, que seria o dia realizado o exorcismo com Evan, a sacerdotisa tava lá, né, falando com o padre, que inclusive ele comenta com ela que tu deve estar sabendo que nós deveríamos junto contigo, né, lá dentro, lá, fazer exorcismo, mas ela comenta que não, tá de boa, eu lá sozinha fazer isso aí, é só uma demonstração e tá de boa. Como é algum bagulho muito simples, ela não queria que ninguém fosse lá. Isso tudo enquanto ela pensava que ela quase não saiu de lá. Todo mundo tá fazendo uma confusão pedindo pra poder entrar na cerimônia, sendo que na realidade ninguém quer entrar nessa porra, tá ligado? Em resumo, ela quer fazer sozinha porque o que os trouxe até lá foi os itens que eles precisam ter. Sem contar que ela não precisa de ajuda, né? Ela já tem água sagrada, agasalhos, talismã, até uma vela, gurizão. E ela pode preparar o resto na mansão, sozinha. Então ela pensa que vai logo pra lá e terminar isso tudo sozinha, né? Pois ela tem o seu processo. O seu sucesso em exorcizar esse demônio na casa de um nobre local vai com certeza fazê-la ser reconhecida lá na capital. E esse é o objetivo dela de estar fazendo isso, né? De uma forma tão otária, sendo que ela tem poder pra acabar com o cara agora mesmo e falar, foda-se, morreu, tá ligado? Ela precisava mostrar que ela era importante também. Então assim, ela começou a voltar lá pra casa do nobre. Carlão careca cabeça de ovo. De frente a frente com o Evan, ele foi colocado lá na sala, né? E foi feito tudo certinho do jeito que elas haviam mandado. Só que logo a sacerdotisa pergunta ali do porquê que elas trouxeram ele até lá na sala, né? Porque não haveria motivo algum para levar um demônio tão perigoso assim a ponto de colocá-la na sala. Entretanto, Helena lhe comenta que as duas fizeram isso porque gostariam de se livrar desse demônio quanto antes, da boca para fora. Não que real elas queiram. E completa, dizendo a própria sacerdotisa que elas devem ficar alerta com demônios, pois eles são seres
malignos, né? Sem contar também que eles não possuem o conhecimento da fé. E por não conhecerem, simplesmente quando ela faz um poder sagrado no Evan, ele sente uma dor tão estrondenta que dá pra ver que ele real não é de Deus. Aí, aparece a porra do Carlão falando que tá achando legal ver o cara sendo Como é que esse maluco não morreu ainda, velho? Puta que pariu, cara. Dá um soco na boca desse cara, fazendo um favor. Além disso, a sacerdotisa dá uma olhada pro lado e vê que as duas que haviam feito o círculo mágico, né? Elas fizeram mais ou menos ali, né? Assim, colocaram do jeito que ela havia mandado no toco de papel, mas igual a cara delas, meio desajeitado. Mas deva ser porque elas não têm experiência com esse tipo de coisa. Olha a cagada já, né? Não vai ser problema ativar a magia, então daí ela continuava com o processo. Tudo o que lhe falta era basicamente mandar o Evan direto pro quinto dos infernos. Então logo ela lhe diz, se ele está pronto, que irá começar o processo de exorcismo. Aí, pergunta também ao demônio se, por acaso, ele tem algumas últimas palavras, observando diretamente os seus olhos. E quando ela olha pra cara dele, o bichão já tava como, né? Bufado de raiva já, guri. Me sorta da corda pra tu ver se nós não cara. Vê nas trocações sinceras, pra te ver se nós não briga séria aqui, eu te deito na porrada, desgraçada. Daí então ele fala a sua última palavra, né? Chamando ela de virgem, que provavelmente ela deve ser igual o Mano Virgão aqui. Na hora ela já fica sem jeito. Porra, falou um negócio assim. Não, sabia nem o que ia falar. O Carlão dá uma olhada pra ele e fala que tá olhando pra mim por quê? Eu não olhei pra ti não, porque tu era virgem. Não tem nada a ver com isso aí não, né? Vai, continua essa porra logo aí. Mas enfim, ela dá uma suspirada, né? Pois ficou sem graça no exato momento e fala que vai começar a cerimônia. E logo começa. E começa a fazer a sua reza, pensando que ela precisa rezar. Não, talvez não. Subestima o cara do nível, que ela pensa que não precisa rezar pra um demônio de nível dele, velho. Aí que já começa outra merda, né, cara? Então deveria mandá-lo para o outro lado, assim começar o encantamento. O círculo mágico começou a ativar quando ela começou a fazer as palavras aparecerem. E o Evan, por outro lado, começou a sentir dor, como se real estivesse sendo exorcizado. Até do nada, em meia grito, soco e não sei o que lá, e dor e a porra toda, ela começou a escutar uma risada. Essa risada aqui exclusivamente via do Evan, cara. E ela pegou e ficou abismada, porque o demônio tava rindo, velho. O Evan tava rindo da cara dela, quando o cara tava literalmente sendo evaporado pelo processo. Até do nada, chegar a Isabel e começar a fazer algo. E perguntar ao seu marido, o que você tá fazendo, mulher desgraçada? Isabel do nada baixa no meio do círculo mágico. E enquanto... O que porra tu tá... Sai daí, tu vai fazer merda? Tava cagando, né? Ela pegou lá uma cruz com a cabeça de uma caveira. Do diabo mesmo. Sei lá que nome dessa porra aqui, mas enfim. Deve ser pra quebrar o círculo mágico. Então ela comenta em final ali que o verdadeiro demônio não é o Evan. O verdadeiro demônio são eles. A sacerdotisa e o desgraçado do marido dela, Carlão Cabeça de Ovo. Claro que na hora a sacerdotisa deu uma cagada, dizendo pra ela não fazer o que ela vai fazer agora, porque se ela fizer isso, eita meu paizão, guria, vai tomar. Brau, soca o negócio no chão, a cruz invertida, bate e quebra o círculo mágico dela. Que tudo o que ela havia feito até agora se converteu com um poder de 9 até 10 vezes mais forte voltado para ela, pelo círculo ser interrompido, como assim a nossa demônia havia dito, né? E o bichão voltou como? Blindado, paizão. Todo fortão, né? Mostrando aura. Agora o pai tá renovado. Nessa hora ela foi e caiu no chão, pois o poder que havia voltado para ela era mais forte do que ela tinha para aguentar. Eva mesmo falou que, na hora que ela havia comentado sobre o seu Deus, que o Deus dela não está lá. Agora ele está. E ao invés de se preocupar com o teu Deus, por que não se preocupa consigo mesma? Que agora tá ferrada e caída no chão, que vai tomar gap, paizão. Aí, era só básico. Vamos arrebentar as cordas da costa também, né? Tinha umas cordas que tava amarrada no antebraço dele, no bracinho, pra poder fazer ele ficar preso totalmente. E ele só fez um pouco de força que arrebentou como se não fosse nada. E essa é a verdadeira Tramontina que quebra rápido, né? Vai começando a aproximar pra ela, já dando aquela alongada no braço, que agora o bagulho vai começar a ficar um pouco mais interessante, né? Agora não cai no soco de verdade. Cadê a trocação sincera que tu falou que ia ter comigo? Mas ela tentava se levantar, perguntando como ele pode conseguir fazer esse tipo de coisa. E ainda mais, como a Isabel poderia ajudar um demônio tão desprezível. Até do nada apareceu umas mãos por trás da sacerdotisa, enquanto ela vai falando que não teria medo de não sei o que lá. E rapaz, bichinho, tu iria perguntar o que mesmo? Dizendo a nossa demônia que ela iria falar agora que as pessoas não têm medo da ira de Deus por fazer tal atuação?
tu deveria ver que a situação de agora não é que tu deveria se preocupar. Tu não tá vendo que agora tu tá lascada, filha? A situação acabou virando pro teu lado. Quando ela foi notar isso, já tava na merda, paizão. Já amarrou ela dos 4 lados e botou ela pra deitar. Fica deitadinha aí, nem se mexe, se não quiser perder um braço ou uma perna. Naquilo, o Carlão, cara, o Carlão não dá, velho. Não sei como que esse desgraçado ainda tá vivo. Chama a atenção da Isabel, já gritando com ela, perguntando como que essa vagabunda aí caiu na garra de um demônio. E o cara é tão FDP, mano. Não dá. O maluco vem de lá pra cá, vê a Helena que tava na frente, dá um tapa na Helena e faz ela cair pra caixa do caralho porque ela tava na frente dele, né? Veio xingando a Isabel, pegou um negócio que tava no canto, que tava com uma vela ali acesa, velho. E iria tacar o bagulho diretamente na cabeça da Isabel. Pegar o bagulho com força. Se pegasse era papo de matar ela mesmo, né? E já mandava um morra, o cabeça de ovo Carlão. Você acha que isso vai acontecer? Não, né? Ela vem de lá pra cá com um soquinho só pra fazer o cara pagar. Chega, esse maluco aqui já tem que morrer. Chega, pelo amor de Deus, acaba com esse cara logo. Leva um na boca do estômago, chega a cuspir até o café da manhã, guri. Só não cospe de ontem porque não comeu nada. Foi diretamente pro chão. Aguentou nem o primeiro soco, né? Só nem ativa poder. Mas isso não é suficiente, né? Tem que acabar com ele agora. Já agarra a cara do maluco com tanta força e começa a sugar, né? Não é à toa que ele consegue sugar a vitalidade dos outros. E ele faz o mesmo agora com o Gordola, fazendo com que o Carlão seja sugado tanto, que ele sentisse tanta dor, só que dessa vez não iria ser apenas dor. Seria fazer com que ele fosse diretamente pro quinto dos caralho e morresse de uma vez logo. O braço dele, de agora, tu tá vendo que tá meio cheinho, né? O cara é gordinho. Dá 2 minutinhos de algumas chupadas, ó como é que o braço dele vai. Todo sugado, velho. E o poder vai pra quem? velho. Começando a ficar cada vez mais bombado. E no fim daquilo, o maluco ficou desse jeito aqui, ó. Magrinho. Olha, funcionou, pô. Ó. Tu não queria, né? Não precisa nem treinar. Tá fudido, parceiro. Mas então, Evan olha para a cara da sua mestra e pergunta se por acaso não deveriam continuar a cerimônia de agora. Ih, carai, cerimônia do quê? Eu não tô sabendo. Cerimônia do quê? Não tô sabendo disso não. Claro que a sacerdotisa não queria deixar o Evan chegar perto dela não, né? Então ela já meteu a bica assim, quase pegou no rosto, que ele já virou pro lado, né? Dizendo pra ela se afastar dela agora, se ele não quiser levar um sacudão na boca. Mas ele comenta que ela tem um temperamento uma merda, mas ele não se importa. Agora a situação havia virado, e quem iria se ferrar agora seria tortamente ela. Desde então, sua mestra lhe diz que agora a situação foi resolvida, Evan. Deveríamos continuar e usar esse tempo pra poder te educar e mostrar como é que se faz do jeito correto? Mas como assim educar, rapaziada? Ela comenta que sim, ele deve saber que o seu verdadeiro poder não é só o que ele tá achando que é agora, né? Certamente não acaba só absorvendo energia e tendo bom físico como ele pegou agora. Seu poder faz mais do que isso. Tu não deve saber, mas eu vou falar pra ti que bruxos da noite definitivamente tem manipulação mental, lavagem cerebral e controle da mente e corrupção. Quando ela fala que ele tem esse tipo de poder, rapaz, deu merda, hein? Porque na hora a Isabel ele não olhou pra cara dele. Tu usou lavagem cerebral em mim? Controle mental? Só que ele já esclarece as coisas, falando que não, eu vou falar pra ti, assim, é claro que eu nunca nem usei esse tipo de poder em vocês. Pode acreditar, não sou louco de fazer esse tipo de merda. Não faço não. Isso é coisa do demônio, não que eu seja um. Mas então vambora continuar, rapaziada. Tá só começando as etapas, paizão. Porque o ensinamento apenas está para começar. Basicamente, tem uma coisa chamada mana de origem do poder existente naquele mundo. Tudo existe dessa forma. Mana de poder. Tudo tem mana. Ela queria fazer a explicação que não sei o que lá, que não sei o que, mas a porra da sacerdotisa não ficava quieta, ficava se debatendo, gritando com eles que Deus não iria perdoar eles, não sei o que, né? E daí não teve como, cara. A mestra teve que passar o vapo na sacerdotisa só pra mostrar quem é que tá no controle agora, né? Tacou-lhe um poder que eu não faço ideia de que caralho seja na cabeça dela, que fortou arrancar o cérebro pra fora, guri. Ela tava quase arrancando os próprios olhos de tanta dor. E comenta com uma cara séria agora pra sacerdotisa que se tu novamente voltar a me interromper de novo, se não parar por agora, eu vou cortar os teus braços e por eles eu vou botar de volta quando estiver tudo pronto. Então é bom tu ficar de boa aí, se não quiser que eu arranco teus braços e coloco de volta de novo, tá? Mas enfim, voltando pro assunto principal, ela volta a falar com a carinha dela toda fofa, né? Que existem lugares no seu corpo que pode ficar essa mana, mas aonde fica a mana? Bom, basicamente a mana se junta no centro da energia localizada na parte do estômago, né? Para
mulheres é no útero. Esse é o caso delas. O lugar onde tem maior consideração de magia. E um demônio como o poder do Evan, por exemplo, pode manchar essa origem infundindo a própria energia deles. O mais forte entre eles é... assim, ele é novatinho nos poderes, mas tá valendo alguma bosta, né? E quando a sacerdotisa escuta isso, filhão, o cabelo dela já vai pras nuvens, né? Eita, porra, aqui eu tô lascado. Acabou. O Evan já começa a coringar, falando que ele já entendi. Eu já entendi já, pô. Já entendi o que eu tenho que fazer. Pra ela que ela se torne dele, ele precisa fazer alguns passo a passo, que ela nunca mais recusará uma ordem dele. Porém, entretanto, nossa mestra nos fala que o grande ensinamento é que, claro, que não é fácil como aparenta ser de verdade. Então ela vai lhe ajudar por hoje. Quanto mais forte ele é, mais fraco é o seu oponente também, mais fácil de dominar ele. Por assim só. Originalmente, sua energia vital não conseguiria sobrepujar a energia dela. Essa é a verdade do Evan. Mas, como eles estão juntos, eles podem tentar até finalizar. E ele aceita e manda, né? A Helena e a Isabel saírem de lá. Vai lá dar uma descansada que agora o bagulho vai ficar doido. Eu vou me vingar de apropriadamente por essa desgraçada. Eita, filha, tu tá fudida. Só isso que eu digo pra ti. E a primeira manipulação começou com a mestra. A mais poderosa, né? Não tinha como. E quando ela foi mexer na cabeça da sacerdotisa, ela viu algumas memórias que começou a quebrá-las pedaço por pedaço, né? Que influenciou cada vez mais. Que aparentemente, lá no passado da sacerdotisa, ela nunca duvidou nela mesma. Sempre acreditou em si. Por causa dos seus talentos desde que ela era jovem, tendo as melhores notas e trabalho, todos em volta dela a seguiam. Acima de tudo, ela possuía um poder divino desde que ela nasceu. Mas quando ela descobriu isso? Filhão, quando aqueles que não eram requerimentos para poder se tornar um santo. Como assim? Alguma das pessoas, por ter cargo alto na vida, como a sua colega, por exemplo, sem poder divino, sem habilidade, sem reputação, sem porra nenhuma, foi selecionada como próxima santa simplesmente porque ela era a filha de um poderoso de família. Sem ninguém para poder te apoiar, ela nunca conseguiu uma boa avaliação. A sacerdotisa foi jogada pra merda, foi enviada pro interior, o qual ela está agora, por causa da sua falta de habilidade e virtude, o que é mentira. Basicamente, a sua própria essência é uma negação. Ela se ferrou por culpa dos outros. Mas esse é o caso, não é? Diga a verdade. Diga, mestra. Seu talento não está errado. Você merecia mais do que qualquer um. Mas mesmo assim, a sacerdotisa nega, falando que ela não era boa o suficiente. E nessa hora, o Evan percebe que já está funcionando. Pois a cada momento em que a sua mestra falava que ela poderia ter tudo o que ela quisesse caso obedecesse às suas ordens, enquanto quebrava as suas memórias e os seus pensamentos, ela começou a se negar a si mesma. E daí, filho? Bom, daí eu vou te contar que é só história, né? Daqui pra frente é só pra baixo, gurizão. Já tinha conseguido finalizá-la. Agora, o que ela deve fazer é obedecer às lordes e os seus seres superiores. Daí então, no dia seguinte, né? Lá na igreja, a Helena foi conversar com o padre, né? O que inclusive ele tava assim dizendo que o exorcismo tá demorando um pouco mais que o normal. Mas aparentemente o motivo é porque o senhor Carlão lá, o cabeça de ovo, mandou isso acontecer. E não é culpa dela caso esse pedido foi negado por culpa dele, né? Então tudo deve se apaziguar e demorar por um tempo. E na hora que a Helena, né, você pode ver que ela tá um pouco mais trajada, bonitinha, parecendo uma nobre de verdade. Até o padre pediu pra sair com ela pra tomar um chá. Esse padre quer levar um soco na boca do estômago, né, cara? Não tem como. Mais tarde, então, depois de avisar a igreja, ela começou a andar pela cidade. Uma das senhoras da vizinhança que a conhecia diz a Helena que, olha pra ela, tá parecendo uma filha de um nobre, cara. Realmente tá muito linda, bem arrumada. Lhe comenta por cima que provavelmente ela deve ter encontrado um namorado, né? Porque, puta, tem como, velho? Essa cara brilhante e radiante que ela tem agora só pode ter arrumado um homem de verdade. Nem mesmo a própria Helena acredita que ela descobriu isso desse jeito assim. Mas como não? Como que ela não tá linda, né? Olha todo mundo em volta, tá olhando pra ela, mostrando a sua beleza radiante.